Tamo ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo aqui. Mais um vídeo do Papo 10, eu tô Telés, tô aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Hoje a gente tá aí com o Gabriel Procópio. É isso aí pessoal, tudo bom? É isso aí, vamos estar trocando ideia. Só antes tem o apoio 10 do Pix, você pode estar patrocinando o Papo 10 no e-mail rafaelnovopodcast@gmail.com. Tá na descrição, faz o Pix aí pra ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos, que fica mais fácil pra você poder acompanhar. Certo? E Papo e Fumaça é Papo 10 Podcast e Oficina Vapes, tá ligado? Pods, Vapes e Juices, a fonte aqui em São Paulo, parceira aí do Papo 10. Então se você quiser estar assistindo o podcast, né, fumando seu pódio, fumando alguma coisa aí, que se você fuma, né, se você tem os seus fumos prediletos, confere lá na Oficina Vapes, na descrição. Oficina Vapes, segue lá para todos os modelos, para todos os gostos, enfim. Cupom Papo Vape para 10% de desconto e outro benefício está no destaque, não vou falar que não, tem que entrar lá no Instagram. Exatamente, lembrando que os nossos episódios são sempre às terças, quintas e domingos, nos horários das 7 horas da noite, certo? É isso aí, vamos pro papo, vamos começar introduzindo sobre aquele assunto, né? É isso aí. Sobre trabalhar na Câmara, né, que a gente estava comentando nos bastidores, você falou que já trabalhou lá. Fala um pouco mais pra gente como era trabalhar nesse ambiente. Exato, na verdade eu entrei nesse mundo aí político, né, tava comentando com vocês quando eu tinha 18 anos, né. Eu fui indicado para um programa de estágio na Câmara dos Deputados, né, que é o estágio visita, inclusive eu indico pra galera que quer participar, se você colocar esse programa estágio visita, né, você vai conseguir achar, aí precisava de ter uma indicação de um deputado federal, né? Eu acabei conseguindo essa indicação e fui. Você fica uma semana no Congresso Nacional, em Brasília, no caso, né? E é tudo pago, só a passagem que não, a aérea, né? Mas é tudo pago pela própria Câmara, né? Dos Deputados. E aí eu fiquei essa semana lá, foi na época, em 2019, foi em abril de 2019. Foi na época que tava tramitando na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. E tava uma loucura, né? Direita, esquerda, Bolsonaro tinha acabado de entrar. Tava uma doideira, né? Eu não ia nem falar pra fazer uma pergunta, não ia falar nem da chacina. Mas lógico que pode falar da chacina e tal. É que eu lembrei que, tipo, Câmara de Suzano, 2019, a chacina que teve. Lembra da... Lembro, do Raul Brasil, da escola do estadual. Raul Brasil, isso. Chegou lá alguma coisa assim que você aspirou ali na Câmara? Então, na verdade, eu não tava ainda, né? Eu tinha... Se não me engano, foi 2017, 2018, né? Eu tava ainda... Tava no ensino médio ainda, né? Não, acho que foi 2019 mesmo. A chacina? Em Suzano. Então, enfim, foi em 2018, 17 entre 19, né? Eu não me recordo muito. Mas eu lembro que, a cidade parou, né? Sim. Foi algo bem complicado ali mesmo. O governador do estado foi no segundo dia, quer dizer, no mesmo dia, né, que aconteceu, mas foi um negócio bem complicado ali. E óbvio que todo mundo reverberou na política municipal também, né. Então a galera, né, enfim, comentou e tal. Inclusive até hoje o estado de São Paulo dá assistência psicológica para as mães da galera que, principalmente dos filhos, né, porque teve gente que perdeu o filho, né? E aí o estado dá assistência psicológica até hoje, cara. E como que isso afetou a política local de Suzano? Olha, assim, a política é complicado, cara, assim, de fato não afetou, né? A política, porque assim, óbvio que naquele momento afetou, só que como a escola é do estado, não é municipal, então não afetou a política municipal, afetou a política, no caso, a nível do estado de São Paulo. Então assim, a culpa foi do Dória, não foi do prefeito, né? E o que é, mano, a política municipal? A gente vê muito esse termo nos jornais, enfim. Eu queria que você discorresse um pouco aí. Então, a gente fala, né, política municipal, política estadual, política nacional. Quando a gente fala de política municipal, a gente tá falando de vereador e de prefeito, né? Vereador, poder legislativo, câmara, né, municipal, e prefeito, poder executivo, né? Enfim, prefeito mesmo, secretários ali e tal. Aqui no município de São Paulo você tem o prefeito, você tem os secretários e você tem os subprefeitos, né, que como o município de São Paulo é muito grande, você tem a subprefeitura de Pinheiros, subprefeitura de Itaquera e das regiões, que funciona como, de fato, ali
enfim, um prefeito local, né, para o município com as suas respectivas pastas, né, segurança pública, educação, saúde e tudo mais. Quando a gente fala de política estadual, a gente tá falando de deputados estaduais e governador do estado, né, legislativo, deputados estaduais, governador, no caso ali, chefe do poder executivo do estado, né, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, todas as unidades, a gente chama de unidades federadas, que são os estados, 26 estados e 27 com o Distrito Federal, né, que o Distrito Federal não é considerado município, é considerado como se fosse um estado, né, segundo a Constituição de 88. E quando a gente fala de política nacional, a gente está falando de Brasil, deputado federal e presidente da República, senador, enfim. Então, assim, nessa lógica, né, que funciona, respondendo a sua pergunta. E como que seria, por exemplo, a função de um deputado estadual? Falando a nível de estado, porque eu penso assim, né? Pô, só o estado de São Paulo é gigantesco. E como que faz, tipo, o que exerce a função de deputado estadual? Então, no caso, a gente tem que entender o que faz enfim, o que faz o poder legislativo e o poder executivo, né? Como eu falei, um prefeito municipal, governador do estado e presidente da república, eles são, um cargo de gestão, é um cargo de administração da coisa pública, que é do estado, né? Ou seja, no caso, você falou do deputado estadual. Isso. O deputado estadual, ele é o poder legislativo, né? Então, assim, ele é um membro do poder legislativo. A função do legislador é fiscalizar os atos do poder legislativo e legislar, né? Na verdade, segundo a Constituição. Então, ele faz leis e fiscaliza os atos do poder executivo. No caso do deputado estadual, o que ele faz é fiscalizar. Aqui em São Paulo hoje o governador não é mais o Dória, é o Rodrigo Garcia, né, do PSDB. Então os deputados estaduais, em tese, deveriam fiscalizar o que ele faz de bom e de ruim, né? Ou seja, todo o aparato estatal aqui no estado faz, né? Enfim, segurança pública, saúde, educação, enfim. E fazer leis, né? Esse, basicamente, é o pilar daquilo que um deputado estadual faz, né? O que aconteceu? O Dória foi desligado, afastado? Não, o Dória, na verdade, quis se candidatar à presidência da República, né? Desde quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, né? Ele tinha uma forte influência quando ele assumiu, né? A prefeitura de São Paulo. Lógico, ele tirou o Haddad no primeiro turno, né? Então, assim, né? A galera comprou a ideia dele, né, naquela época. E aí, enfim, virou governador do estado com Bolsodória, né? E depois quis, obviamente, natural o ciclo político para ele querer ser presidente da República. Legítimo, porém, né, ele acabou aí fazendo, enfim, dentro do próprio partido, acabou expulsando o Alckmin, né, que foi seu padrinho. E, infelizmente, para ele, né, acabou aí, foi anteontem, né, que ele oficializou que ele saiu fora. Oficializou a desistência. Mas ele fez, acho que se eu não me engano, 2 anos como prefeito e depois ele concorreu para governador, não foi? Não, ele ficou, o quê? Meses só como prefeito de São Paulo. Depois ele, durante o período da prefeitura, que ele entrou em 2016 como prefeito de São Paulo. E aí, durante, ele saiu, né, para poder ser governador. Entendi. Esse poder de gestão você falou... Quer dizer, entrou em 2020, não em 2016. 2020. Esse poder de gestão que você falou que o governador, o presidente da república tem, ele tá junto também com delegação, tipo, você delegar alguém, tipo, ministros, né? De você, né, fazer a gestão ali de pessoas, né, que vai estar do seu lado. É isso, porque muita gente tem dúvida, né, tipo, sei lá, o hospital, enfim, daquela região tá faltando verba, aí os caras falam direto com o presidente, tipo, mas parece que o que isso tem é que o trabalho do presidente é delegar, né, alguém pra cuidar daquele hospital. Não é ele que coloca a mão na massa, né? Ou não? Só corrigindo, eu falei que o Dória... Enfim, eu fiz uma confusão. Falei que o Dória entrou em 2020, não. Ele entrou em 2016, né? Sim. Exatamente, né? 2020 foi... Como governador. Exatamente. Sim. Bom, para responder sua pergunta, eu remeto àquilo, né? Que a gente tava conversando aqui. A função do presidente da república, do governador e do prefeito
é de gerir aquilo que é do Estado, né? Então, no caso, a polícia municipal, qual que é? A segurança pública, a guarda municipal. A segurança pública do Estado, no caso, é a polícia militar e a polícia civil, dos respectivos estados. A polícia assim, a nível nacional, a polícia federal, né? E aí você tem a segurança nacional e tal, a guarda nacional, no caso. Enfim, então a função de um presidente, de um governador, de um prefeito é basicamente administrar tudo isso, toda essa máquina pública, né? Quando você fala de hospital, depende qual hospital você está falando. Por exemplo, aqui no município de São Paulo você tem vários hospitais municipais, mas você também tem hospitais federais, regionais e tem hospitais estaduais. Então, assim, a gestão do hospital federal não é do município, é do governo federal. A gestão do hospital estadual, você estava falando da questão do hospital, é do estado. A gestão do hospital municipal é do município, entendeu? Então, nesse cenário, tipo, a frase, né, da pessoa falando: esse presidente não faz nada, esse hospital aqui tá sem verba. Quem deveria ser o sujeito, assim, da frase da... Depende do hospital pessoa que ela tá falando, sim, entendeu? Depende do hospital que ela tá municipal, falando. Vai. Aí é o prefeito. Aí a culpa não é nem do governador, nem do presidente. Certo. Nesse caso, né? Claro, aí depende do que ela tá falando também, né? Ela pode cobrar um deputado federal pra mandar emenda parlamentar pra poder, sei lá, reformar uma UBS, uma UPA que fica do lado da casa dela. Que não é federal, mas... isso pode acontecer. Por isso que as pessoas, né, eu sou do time de que a gente precisava ter um ensino, né, uma educação política nas escolas pra galera sair sabendo o que é um prefeito, o que faz um vereador, o que faz um deputado. Não tem isso, né, cara? Não tem nem educação básica, né? Tipo, coloca... nos livros de história que tem, mas é algo mais egocêntrico, né? Tipo, coloca lá, tipo, a passagem desse presidente foi isso. Não é muito a fundo, né, como função. Na verdade, assim, é o básico, assim, da educação política que eu acredito que falta, né? A gente, inclusive eu não gosto muito do nome educação, né? Vocês me perguntam por que você não gosta? Porque pra mim, quem educa é a família, né? Independentemente do que a pessoa fala, o que é a família, né? O que ela entende como família, né? Quem educa é a família. Agora, quem ensina, quem dá o ensino, o conhecimento é o Estado. Então, eu não sou muito do time de falar que o Estado tem que educar. Obviamente que a responsabilidade também da criança e do adolescente é do Estado, né? Que você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A responsabilidade é dos pais e do Estado, né? Sobre a criança, tô falando juridicamente. Porém, de ensinar do conhecimento é do Estado, né? Então, não são dois termos perigosos, não? Ensinar e educar? Eu concordo, porque eu vou fazer um ponto aqui, né? Minha mãe, ela é professora de escola estadual, enfim, pública também. E tem muita gente que não tem, né? Pai, mãe, não tem estrutura familiar. Como que faz num caso desse para uma criança que não teve essa estrutura familiar para adquirir essa educação? Uma pergunta. Exato, por isso que eu falei, assim, dependendo daquilo que a pessoa entende o que é família, né? Então, assim, às vezes ela não tem essa estrutura familiar, assim, tradicionalíssima, né? Não precisa nem ser tradicional, uma referência. Exato, da nossa cultura brasileira, né? Que é enfim, o pai, a mãe, aquela família lá. Tios, avós. Às vezes ela não tem essa referência que é tradicionalíssima brasileira, né? Da nossa cultura. Mas, enfim, às vezes ela teve ali, quando criança, o pai abandonou, a mãe tá na cadeia, tá presa, enfim, usuário de droga, isso acontece demais, né? É bem típico, né? É triste falar, mas é bem típico dessa estrutura familiar aí. Então, infelizmente, quem educa ela é a rua. Entendeu? Aí, enfim, é uma questão. Mas essa pessoa não tem salvação? A rua faz parte do Estado? Também... O que vocês acham? O que você tá falando por... O que você... Quando você diz rua, o que você quer dizer? A malícia da rua, os ensinamentos também. Do ensino. Por exemplo, pegar um ônibus. Faz parte do ensino, eu acho. Não do Estado. Porque o Estado não controla a rua. O Estado controla os aparatos da máquina pública, né? Ele tá tentando agora, né? Quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre cultura, né? Existe uma diferença entre o Brasil, a República Federativa do Brasil, e da nação brasileira. A nação brasileira, ela não depende de um Estado.
ela é um conglomerado de famílias, né? É assim que as nações surgem, né? Você pega Israel, só tem 73 anos, só que desde você pega a Bíblia, você vai começar a ler, você vê que é um povo que nômade, né? É um povo que nem sempre teve um território delimitado, só que é um povo que depois, que é um conglomerado de famílias, né? Das 12 tribos ali, que é uma nação, mas não necessariamente um estado precisa ser, quer dizer, uma nação precisa ser um estado, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão das crianças, assim, ou, sei lá, da criança, do adolescente, do jovem, que seja, assim, que não tem essa estrutura familiar como é tradicional aqui na cultura do Brasil, né, que é o pai, a mãe, o irmão e tudo mais, a gente tá falando de um problema, assim, da nação, não de um problema de Estado, entendeu? Óbvio que reverbera como um problema de Estado, porque aquele cara vai ser um usuário de droga. Você viu a Cracolândia aqui em São Paulo? Que, inclusive, era o próximo assunto que eu ia jogar, já aproveitando. Por que vocês acham que agora... É uma pergunta pra você também. Eles estão tentando acabar com a Cracolândia. Que agora tá tendo operações policiais e não é mais a rua da Cracolândia. Aí foi pra uma praça, já não pode mais. Agora, do nada, é isso? 2022. Qual que é? Tem alguma coisa, né? Em ano eleitoral, milagres Eu ia falar acontecem. Então. Fala isso, cara. Não, mas então, tipo... Em ano eleitoral, milagres acontecem. Enfim, Milagres acontecem. entendeu? A Cracolândia há anos ali e tal. Óbvio que tem pra... meu pai tava até falando comigo, né? É perigoso, porque assim... antes todo mundo sabia que é na rua Helvétia, né? Helvétia. Todo mundo sabia que era ali. Agora deu uma espalhada, né? É verdade. Então assim, é perigoso aquele centro velho. Foi o já Dória não que fez essa parada, não foi? Não, foi Mano, o não sei. Rodrigo Garcia, Que é o prefeito atual. que é o governador. Não, que deu a Governador. que deu a primeira espalhada da Cracolândia, não foi o Assim, Dória? não, quando eu digo foi o Rodrigo Garcia, é que foi uma operação em conjunto, que é a Polícia Civil do governo do estado, mais a Guarda Municipal de São Paulo, que é do prefeito Ricardo Nunes Só aqui. que, sim. Só que, pelo fato do Rodrigo Garcia ser o candidato, o pré-candidato agora, ao governo Que do vai estado ter eleições São de prefeito Paulo, esse ano. Só lógico, pro porque isso é pessoal uma lembrar, medida... Não é só presidente, viu? Não, esse ano vai ter eleição pra governo só. Prefeito é só em 2024. Governador. Governador, Desculpa, falei errado. governador, deputado federal, governador, deputado federal, deputado estadual, um senador e presidente da república, né? Sim. Mas quando a gente fala quando eu falei Rodrigo Garcia, eu quero, né, a galera aqui sabe, né, entende um pouquinho, vai entender que em ano eleitoral, como eu falei, milagres acontecem, né? Então, assim, isso é obviamente uma medida política, né? Eleitoral, Então, pra poder mostrar pro preocupante. povo que, olha, eu fiz o que ninguém fez, né? É preocupante, porque a ação inicial é acabar com a Cracolândia. Mas e os depois, né? E o pós? Mas... Porque agora tá espalhado. E agora não tem o que fazer. Tipo, como que você vai pegar o cara que tava na Cracolândia, sempre foi no mesmo lugar, e agora não existe mais, não pode mais ficar lá. Mas em ano eleitoral é assim mesmo, Alguém pensa no depois? Pois é. E tá cada vez mais polarizado, né, eu Só acho. pensam no agora. Independentemente de ser de direita, de esquerda, de centro, a maioria dos candidatos só pensam... Eles querem fazer na pelo menos a própria manchete, eleição. né? É tipo a manchete Eu acabei com a Cracolândia. eu acabei com a Cracolândia. Aí o pós, se você for mais a fundo, você vai ver, né? Pois é. Que não é mesmo desse Não, jeito. exatamente. Você pode até acabar, você pode até dispersar agora. E depois, como você falou? E aí? Depois pode voltar. E aí o que serviu aquilo ali foi só politicamente pra você, sei lá. É o que eu tô né? falando. Exatamente. Porque é algo facilmente voltável, não sei nem se existe essa palavra. Mas é facilmente voltável de novo, o Reconstruível, polo né? da Cracolândia. Infelizmente. Porque você não trata a causa, você trata a consequência. Pra mim é uma coisa Você que... tá parando por cima, você não tá tirando a raiz. Pra mim é uma coisa assim... Por isso que eu falo de educação política, porque você entende... Você tem que entender a causa, porque não adianta você tratar a consequência. Eu tava na reforma da Previdência lá, fui membro e relator da comissão especial sobre a reforma da Previdência... Especial não, né? Da comissão simulada, né? Da reforma da Previdência, na época lá em 2019, só que não adianta você fez a reforma da Previdência e aí? A gasolina continua aumentando, a inflação continuou, né? Inflação, até um Dólar assunto legal. subiu também. Entendeu? Então, assim, não adianta você tratar a consequência e não tratar a causa, né? Realmente, o real problema ali da coisa. Vai ficar sempre assim, não adianta. Você coloca o Lula amanhã, você mantém o Bolsonaro, que vai mudar o quê?
pra quem realmente precisa, entendeu? É esse que é o problema. A inflação, ela é alta em ano político? Isso é, na verdade, é típico a inflação ficar em alta em ano político? Não sei, acho que não. Mas assim, a inflação não depende de política eleitoral. A inflação depende de medidas políticas, né? No caso, e também não só disso. Por exemplo, se, sei lá, você tem um produtor ali de uma usina de cana-de-açúcar no interior do estado, certo? E aí vamos supor que esse cara vende açúcar aqui para todo o Brasil. Óbvio que ele vende muito pro exterior, mas pro Brasil. Isso eu não tô falando nem de ano eleitoral nem nada. Mas você tem um cara dono de uma usina de cana-de-açúcar e tal. E beleza, esse cara vende açúcar para todo o Brasil. Vamos supor que hoje queimou sabe, todos os hectares de terra que ele tem, né, de plantação de cana-de-açúcar. E aí? Você acha que o preço do açúcar não vai aumentar? Claro que vai aumentar. Entendeu? Então, assim, não depende só de política, depende de várias coisas, entendeu? Depende do clima, depende do tempo. Lá no município de Suzano, lá na região... Não só lá na região do Alto Tietê, né? Que é onde eu moro, em Suzano. Mas aqui também, você pega os produtores rurais, vão ter um problema por causa do frio, né? Muito seco e tal. Então, assim, a inflação depende também dessas coisas, né? Mas depende de muita coisa. Mas também não é, por exemplo, sei lá, uma eterna Black Friday, que é tipo, sei lá, o cara, ele tira verbas desse produtor agrícola no início do ano político. E aí, por exemplo... não, mas ninguém vai tirar verba de produtor. Aí, porque não, assim... Tipo, é um exemplo, assim, só pra se entrar nesse contexto. Tá. Tipo, que a pessoa, ela faz um movimento... Tipo, só pra ser político, só pra alimentar o ego dela ou ela se candidatar. Claro, sabe? Que acontece. Mas pra ela, tipo, enxergar o problema. Ela vem da solução, né? Que é essa parada. Exato. Mas aí no caso acontece... A gente já viu acontecer o Auxílio Brasil, né? Que é um programa que, na verdade, era agora... anterior, que era o Bolsa Família, só que o Bolsa Família era uma quantidade um pouco menor, né? Só que aí aprovaram vitalício, né? De maneira vitalícia, o Auxílio Brasil com R$400 para todo mundo que recebeu Bolsa Família. O que é isso? É uma troca de eleitorado, né? Uma ação do Bolsonaro para poder ter o eleitorado que o Lula tinha, né? No caso, quem recebeu o Bolsa Família, né? Nomenclatura. O Lula me deu Bolsa Família. Agora o Bolsonaro me deu Auxílio Brasil de R$400, entendeu? Todas essas questões que a gente medida comenta... política. Eles não pensam no Brasil, né? Porque, sei lá, o Bolsa Família ajudou, também teve muito desvio, mas ajudou muitas pessoas, e aí o cara não continua, né, com a saga, né? A marca Bolsa Família. Ele muda, né? É lógico, vai mudando pra poder você colocar a cara daquele cara que tá lá, né? No caso, o presidente da República. Ele vai errado. colocar a cara dele. É errado? O que você acha? Não sei se é errado agora aqui, assim... Contanto que você facilite a vida das pessoas, tranquilo, entendeu? Agora... eleitoralmente falando, óbvio que a gente olha e fala, pô, o Bolsonaro colocou a cara dele. Curricular também, né? O Bolsonaro vai colocar no currículo dele, né? Tipo, por exemplo. Exato, no currículo político. Né? Exato. E todas essas questões que a gente tá comentando, pra nós, a gente consegue debater, entender o ponto um do outro, mas... E aí, tipo, só interrompendo, e olha que visa, sei lá, no livro de história vai estar lá, Bolsa Família no governo do PT... Aí veio o Auxílio Brasil. Aí a professora explica. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa, só mudou. Igual. Só mudou o nome, gente, aqui nessa fase aqui da história. Fica confuso, entendeu? Pra quem, assim, né? Uhum. Mas, assim, é a mesma coisa, né? Sim. E, por exemplo, essas questões que a gente tá falando, essa mudança de nome... Pra gente, beleza, a gente até consegue compreender. Pra quem não tem o conhecimento, é muito difícil. Como você acha que deveria ser implementado uma educação política nas escolas? Sabe por quê? O que me preocupa é que, por exemplo, tudo bem, implementa uma educação política nas escolas. Só que a diferença de uma escola particular para uma escola pública já é gigante nas matérias normais que nós temos já. Sim. Entendeu? Tipo assim, não que não tenha o acesso. Tem. Mas é mais difícil, as pessoas que estudam e tal. Você não acha que as pessoas da escola particular, que naturalmente já têm mais acesso à informação e tal, não ia acabar tendo esse conhecimento político e essas pessoas que já não têm, que teoricamente precisariam desse conhecimento até mais básico, ficariam pra trás se colocassem, uma educação política nas escolas?
Olha, depende de que tipo de ensino você tá falando. Por exemplo, no ensino... Um ensino político básico. Sim, mas no médio, ensino quando médio. a gente fala de ensino político, de educação política, não tem nem na escola particular. Eu não tive. Por isso que eu falei, se eles implementassem pros dois, eu acho que ia ter uma defasagem natural que já tem entre as escolas particulares e as escolas públicas, entendeu? Depende, mas aí a gente tem que falar de reforma de ensino médio, entendeu? A gente tem que falar que já teve, inclusive, né? Teve, mas assim... Não sei se já foi aplicado, mas foi... No governo Temer. Mas foi aplicado já? Então, acho que, salvo me engano, aumentou um ano. Entendi. O ensino médio e tal, mas assim, umas mudanças pequenas, entendeu? Certo. Só que assim, não adianta a gente fala de educação política, mas assim, não tem nem na escola pública nem na particular. Mas aí, quando a gente fala de particular, você pode estar até, enfim, propiciar essa educação política. Mas assim, como é que você vai fazer isso? Aí é uma coisa assim, um pouco mais complicada, entendeu? O que é preocupante é que tem muitos professores com um lado político muito claro, né? E nas instituições... tem um lado político. Mas eu acho que você tem que prezar ser estável. Então, não isso, pode, tipo... Isso é o problema, entendeu? É como se você ensinasse religião, seja qual for a religião na escola. Tá, mas vamos supor que seja um cara que não gosta do catolicismo. E seja um cara que gosta. Óbvio que ele vai ter uma tendência. A mesma coisa na política. Um cara que é mais pra esquerda, um cara que é mais pra direita. E é difícil, né? Você ensinar como é que você vai fazer? É muito difícil. Porque se você acredita no comunismo, você vai estar estudando... Se você é um professor lá, né? Você acredita realmente no comunismo, né? Sei lá. Ou você acredita, cara, no capitalismo selvagem. Não, você fala, não, vai capitalismo... ter, tipo, livros de estudo pró-comunismo e... você vai passar aquilo de uma forma automaticamente tendenciosa. Isso não cai na educação política? Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando a gente discute de educação política, é basicamente uma discussão meio sem rumo, porque assim... E é necessário, sempre vai porque cair. Se você aprofundar, você vai tendenciar. Agora, se você ir por cima, por exemplo... Não tem como não esse cara aqui foi o criador do capitalismo. Não dá pra dar um ensino assim. Não tem como não tem. Agora, existem fatos, né? Por exemplo, os fatos. Só que os fatos... O capitalismo é algo que, assim... Até o governo do Xi Jinping na China, desde o governo Maduro agora até o governo de Cuba, assim, eles são sustentados pelo capitalismo. Sim. Então, assim, é um fato. Agora... O cara vai tendenciar quando ele estiver ensinando, entendeu? Aí que é o ponto. Mas você também não tem como controlar as pessoas. Então... Esse também é o ponto. Você não tem como chegar, professor, não fale assim. Cara, você não vai conseguir controlar. Você pode até estar na regra da instituição. Não tomar partido político. Mas não tem como. Não tem como. A pessoa como vai que você vai controlar que a pessoa fala dentro da sala de aula? Por exemplo, quando a professora for ensinar, for falar sobre, sei lá, o golpe de 64, ou pra muitos... sei lá, não foi golpe, né? Sim. Só disso, ela já vai falar, por exemplo, não foi um golpe, foi uma revolução. Não, sei lá, ou foi uma... transição de poder, né? Entendeu? Foi só uma intervenção, assim, benéfica pra nação. Então, só que o cara já vai falar, entendeu? Aí você imagina o professor tentando explicar sobre... Aí vai ter professor que vai falar que foi golpe, tem professor que vai falar que não foi. Mas e aí? Aí que tá o ponto que a gente tá dizendo. Aí começa a ficar complicado, entendeu? Porque eu acho que seria importante a educação política, né? Tipo, pras pessoas, o básico, pelo menos. Eu acho que assim, que não foge dessas questões partidárias. Eu mesmo sinto falta disso. Que poderia a gente fazer assim... sei lá, uma diretriz pra gente poder ensinar o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário, né? É muito ensinado por cima, é verdade. Ponto final, eu acho que não foge pro partidário, por exemplo. Você falar que o vereador, ele fiscaliza e legisla, não tem nada de partidário. Você fala, entendeu? Então, assim, explicar qual que é o funcionamento do Estado e tudo mais, ponto final. Aí, a partir daí, é a pessoa que define que lado que ela vai. O que mais se aproxima disso é em história, né? Que a professora pode pedir um trabalho sobre tais assuntos. É o que mais se aproxima, assim, de uma educação política. E até que ponto você acha que é tendencioso, assim, os fatos que aconteceram, assim, politicamente na história? Eu acho que a galera molda, né, os fatos. O fato é um fato. Agora você vai moldar aquele fato pra aquilo que você acredita, né? Então, assim... Mas não tem um porquê daquele fato? Não tem uma raiz...
Tem o porquê, sim, mas assim, quando você vai falar sobre aquele determinada situação, você vai moldar aquilo lá para aquilo que você acredita. Mesmo que você, assim, não seja de maldade, mas é automático. É subconsciente, você vai começar a, entendeu? Se eu sou adepto ao comunismo, eu vou, assim, toda vez que eu falar com alguém a respeito de algumas coisas, eu vou criticar o capitalismo. E, assim, vai ser algo muito fácil das pessoas entenderem. Ou vice-versa, né? Então é a mesma coisa. É muito difícil de você falar de alguma coisa sem ter uma tendência. Óbvio que essa tendência não pode prejudicar o ensino. É o que a gente tá tentando, né? Sim, dialogar aqui. E quando a gente fala de tendência, a gente tem a polarização, que são os dois extremos, né? Um lado comunista, outro lado capitalista, direita e esquerda, coisa básica, todo mundo sabe que existe. Agora, eu gostaria de saber como que anda a terceira via, se você tem uma esperança, o que precisa ser feito, mano, para uma terceira via surgir com uma força de combater, tá ligado? Essa polarização. Politicamente não tem terceira via. Politicamente o jogo eleitoral desse ano foi feito pra ter Lula e Bolsonaro. Eu não digo Lula e Bolsonaro, eu digo Luiz e o Messias. Fica até mais bíblico, né? Mas o que é a terceira via? Eu também gostaria de saber. A terceira via... Ter uma esperança, tipo, uma coisa diferente. Tem mais alinhado pro centro, que eu imagino, ó, minha imaginação. Tem aqui, tem aqui. Aí a terceira via tá mais ou menos aqui. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Não existe o centro. O centro, pra mim, ele é inexistente. Ele existe... Tipo assim, existe o que é? A pessoa que tá ele existe temporário, pro outro. Por interesses, né? A pessoa cai pro centro. Exatamente. Ela cai do lado do muro que for melhor pra ela. Entendeu? Exato. Esse ano você tem direita e esquerda. Direita é representada pelo Messias, esquerda é representada pelo Luiz, sim, né? E você Messias, não tem terceira via, né? Messias é muito... Falso Messias. Quando eu digo que você não tem terceira via, é que a terceira via são os políticos que sobraram. Quem que são os presidenciáveis que sobraram? Que título, né? Pro cara, né? Mas assim, que querem disputar em tese, um segundo turno ou com Lula ou com Bolsonaro, né? Sim, não tem chance. O que teria mais chance... É horrível esse cenário. Tem o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, que são os que mais se aproximam. Sérgio Moro já não vai ser mais... Pra presidente? Vai sair pra... Ele saiu totalmente. Exato. Então, você tem hoje o Ciro Gomes, você tem enfim... Como é que é o nome? Cabo da Silva. Não, eu ia falar do... Levi Fidelix. Eu ia falar do Dória, mas o Dória acabou de sair, né? Luciano Huck. Você tem o Eduardo Leite ou a Simone Tebet, né? O Eduardo Leite é o ex-governador do Rio Grande do Sul. Então você... Eduardo Leite. Você não conhece, né? Não, já ouvi falar. Já ouvi falar? Ele tava na eleição aí de prefeito, não tava? Não. Ele é ex-governador do Rio Grande do Sul. Mas assim, o fato é que você tem o Luiz, você tem o Messias, você tem o Lula, você tem o Bolsonaro. Sim. Não tem mais, assim, expressão política que pode ser, sei lá, ou furar o Bolsonaro ou furar o Lula. Você vai ter isso, infelizmente. Nossa, mas isso é horrível, né? Porque... É uma dicotomia que, assim, cara, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. E se você se abster, se você anular, se você votar branco ou nulo, cara, você vai sempre beneficiar mesmo, de fato, quem tem mais engajamento, quem tem mais força. Isso daí é comprovado 100%. O quê? Que quando você vota branco... Não, você anula voto, por exemplo. A eleição é feita por voto válido, por exemplo. A maioria da população não vota. Você tem 210 milhões de brasileiros. 55% da população vota. Exato. Você tem lá 100 milhões, 100 milhões e pouco de pessoas que votam mesmo. Sim. Só que dessas 100 milhões, 50 milhões se abstêm. 50 milhões não, depende da eleição, você tá falando de uma eleição nacional, o Bolsonaro teve 54 milhões de votos no segundo turno em 2018 e o Haddad teve 45. Só nisso já dá 10, por exemplo. Já dá, quer dizer, a gente pode dizer que tem uns 10 milhões de votos em branco. Por aí. 15, por aí. Da metade da população, né? Assim... Mano, se você parar pra pensar, mais da metade da população, teoricamente, não vota em ninguém. Não. E essa população, ela inclui, lógico, inclui criança, inclui idoso, inclui indígena. Ninguém reflete sobre isso, né? Tipo, só vai colocando de novo, dois próximos... Porque como que vai parar pra refletir? Não tem como. A maior parte da população não... É o que os políticos querem. É o que os políticos querem, né, também, Lula, né? Entendeu? A maior parte da população não é nem Bolsonaro nem Lula. E ninguém para pra... 60% da população brasileira não é ninguém. E 15% é Bolsonaro
Bolsonaro, 15% é Lula. Aí a gente fica nesses 15%, nesses 30%, entendeu? E aí fica nesse jogo de a gente ter que escolher entre o que nem a maioria quer, entendeu? Na verdade, eu queria que surgisse, metade da população. Quando eu digo terceira via, o que eu imagino? Opções. Né? Opções, nossa. Não tem, só que aí você boa não palavra. tem opções, né? Você não tem opções, assim, de fato que podem furar a bolha do bolsonarismo, a bolha do lulismo, do petismo. O Ciro Gomes tem. não é O Ciro Gomes é um cara de esquerda, Sim. só que tenta não ser de esquerda hoje e tenta, tipo, sei lá, pagar de que... Tá malucão. Mas ele é muito de menos, que né? é centro e de que quer quebrar essa Ele acha dicotomia, só que pega não tem como. 10% dos votos, né? Tipo, é muito Ele baixo deu ainda. 0,8% nessa última pesquisa. Então, menos ainda. Entendeu? O Bolsonaro pontuou 32, o Lula acho que 45. Então, menos ainda, é isso que eu tô falando. E assim, Tipo, o Lula tá não tem parado, né? terceira O via. Bolsonaro tá aumentando, assim. Sim. Ou seja, é que também tem aquele eleitor que ele tem tanto do Lula quanto do Bolsonaro. O cara vai votar no Lula ou vai votar no Bolsonaro, mas ele não vai falar antes de votar. E assim, você pergunta pra ele... Ele vai meter um pau na roda de ele boteco e tá lá. ele- Esse não, aqui... Eu não voto em nenhum desses caras. Aí Ele chega lá... tem vergonha de falar. Ele não vai falar, entendeu? Ele não vai falar assim. Você pergunta pra ele, ele não vai falar, eu vou votar no Lula ou eu vou votar no Bolsonaro. Não. Ele tem vergonha de falar. Mas tá certo. Aí ele vai chegar levar lá assim, e vai tipo, votar, entendeu? Você não é, tipo, obrigado Posso a passar? falar, né? É, O voto Tipo, ele vai deixar... secreto, Ele vai grudar assim, ó. Colocar uma cola assim na Não, mão você dele. não é Aí eu passar obrigado. pelo mesário... Tudo bem. Mas essas pesquisas, elas, assim, dizem a respeito dos votos daquelas pessoas que dizem em quem vão votar. As que dizem, né? Né? Mas dizer e votar... Exato, Eu mesmo. obviamente. Então, assim, você tem... É muito complexo uma eleição, né? Tudo pode acontecer, né? Mas assim, visando futuramente, assim, né? Mas esse cenário... Vamos pensar num cenário Mas hipotético. esse cenário é horrível, né, mano? Pro cara que Horrível, tá... papo O reto. cara que tá, por exemplo, nesse cenário nesse contexto de opções que você falou. Pô, e até pro brasileiro também, tipo, vai ter que esperar mais 4 anos de novo pra ter uma esperança de mudança. Não, mas aí que tá. Puta O brasileiro que coloca esperança nos políticos. A esperança é ele mesmo. Naquele sentido que você falou, né? Do problema da nação. Exatamente. Educação. Mas como que a gente vai resolver os nossos tipo próprios assim, problemas? eu concordo assim em parte de você, mas tem Concordo também. territórios aqui no Brasil que tem que, mano, segurar no político, que eles vivem num coletivo, é meio que uma união, faz a força, Sim, sei mas lá. o político, o que o político faz de bom pra sociedade? Às vezes ele mexe tipo uma O político coisinha só ali naquele administra É. a máquina pública que eu pago taxa e imposto. Só isso. Ele administra o Estado, a estrutura do Estado. Agora, o político não faz realmente a diferença. Não tô falando de todos os políticos, eu tô acho que falando de faz uma pra maneira pior. geral. Porque tem a Entendeu? questão da corrupção. Porque a iniciativa privada faz muito mais pelo povo do que os próprios políticos. Você tem 19 milhões de empresários no Brasil, 19 milhões que empregam quase 150 milhões de pessoas. Cara, esses 19 milhões de empresários produzem 1,6 trilhões de produto interno bruto no Brasil. Então, assim, se você for ver, o político não produz tanto quanto um empresário. Mas o político por exemplo, não tem a corrupção. Por exemplo, sei lá, O político administra só a máquina pública. Agora, se ele tá administrando bem ou não, aí diz respeito à população. Só que se a população também quer, tipo, vender o voto na época da eleição, aí também é responsabilidade dela. Óbvio que não é da maioria, mas é de muita gente. Entendeu? A população vai lá, critica o político, fala que o político é corrupto, mas ela vai e faz gato lá na energia. Obviamente que a pessoa precisa, né? Óbvio. Sim. Mas, assim, necessariamente um crime. Ou seja, ela fala do criminoso, mas comete um crime, né? Só que também, chega na eleição, ela vai lá e vende o voto. Mas não vende só pra um. Afonso, você vai ser candidato a vereador? Tá, você vai me dar quanto? 50? Eu vou pegar de você. Você também vai ser? Então me dá mais 70. Você vai pagar quanto? 50? Ah, não. Não, então pego 60. Então, assim, é uma cultura do Brasil, uma entendeu? sucessão de... E assim, a gente fala dos políticos, mas assim, os políticos são o espelho do que a sociedade é, né? Sim, concordo. Só que Como que a gente resolve esse problema? Só que, tipo, Nós mesmos. nesse contexto que você falou, que a gente não depende dos políticos, a gente pode fazer nós mesmos a mudança. Não, a gente depende do Estado. Muita Isso. gente depende do Estado. Auxílio Sim. Brasil e tudo mais. Só que nós, pra, assim,
Pra gente poder fazer aquilo que a gente quer, não necessariamente a gente depende do Estado, dos políticos, não do Estado. Cai naquela Tipo assim, questão eu concordo- liberdade de expressão. tipo assim, eu pode concordo- falar. A gente confunde político com Estado. É como Sim. se o político se apropriasse do Estado. É como se você fosse eleito pra presidência da República e na sua cabeça o Brasil é seu, entendeu? Tudo, a Polícia Federal é sua, entendeu? Não. Todas as instituições são suas. Mas não é do povo, o povo que paga também. Todo mundo é participante, entendeu? Então é nessa lógica que eu digo, Sim. entendeu? Nós não dependemos dos políticos, mas sim, obviamente, muita gente depende do Estado. Sim. Mas Pra sobreviver, né? É tipo assim, eu concordo em partes, porque, por exemplo, tem cidades, vamos lá, cidades no interior, no Nordeste, que ali primeiro que é cultural a pessoa ela se aliar em algum político, né, nas épocas de eleições, e também eu vejo que aquele povo, ele é um só, é uma população ali de uma pequena cidade que é um só e que, tipo, se o político, primeiro que a figura do político, se o político pisar naquela cidade, primeiro que a população para. Questão cultural. Isso é verdade. Mas também questão de mudança, aquele cara, se ele fizer uma coisinha ali, a população é meio que tipo o mutualismo, sabe? A pessoa é uma dependência mesmo. Sim, do mas político. é exato, é isso que eu tô Sabe? falando. Só que assim, o político ele entende essa lógica. Ele entende que o povo é hiperdependente dele mesmo. Porque o povo não consegue distinguir, que a gente tá falando da educação política, não consegue distinguir o político do Estado. Ele não consegue olhar e falar assim, pô, Isso é verdade, papai. o governador, ele tá temporariamente aí. Ele, em tese, trabalha pra mim, entendeu? Mas não é dono do Estado, ele não é dono da polícia civil, ele não é dono Ele é tudo. uma engrenagemzinha, né? Então, Um ato, assim, mano. só que aí a galera olha e fala assim, não, assim, o político, ele manda em mim, ele governa sobre mim, então, assim, eu preciso depender dele. Se eu não depender dele, assim, o mundo meu acaba, entendeu? E aí as pessoas fazem essa distinção equivocada do Estado, né? Tanto que a gente fala política de Estado e política de governo. Ou seja, política de Estado é um auxílio desse, por exemplo. Só que, como você tem governo Bolsonaro, você tem governo Lula, né? Governo Lula, governo Bolsonaro, vai alternando, eles vão moldando a política de Estado pro nome deles, pra ganhar reverberação eleitoral. Isso é uma deturpação política. Exato. Então a população enxerga isso como? Política de governo. A população olha e fala assim, pô, político, Estado, político, são a mesma coisa, eu dependo dele. Então, quando você fala de políticos, a população olha e fala, é o Estado, é o Brasil, é a minha cidade, entendeu? Generalizam, né? E aí, beleza, aí a população depende mesmo, entendeu? Daquele político. Só que no fato, no caso, ela não depende do político, ela depende do Estado. É que normalmente, tipo assim, uma pessoa de classe média, ela sabe que pra ela ascender na vida, ela vai depender dela. Agora, por exemplo, quem não tem essa educação, esse ensinamento, por exemplo, lá da cidade do interior do Nordeste, ela se apega, né? Sim, Ela acha que ela vai Só ascender vou comentar por conta uma daquele coisa político. exatamente nisso que você falou. Concordo, porque eu fui viajar no fim do ano. Eu tava no interior do Maranhão com a minha mãe, a gente foi pra umas cachoeiras aí. E nesse lugar, tinha um cara que ele era o prefeito lá da cidade. E ele era médico, então assim, ele trabalhava no hospital, tanto que a minha mãe ela se machucou, ela foi no Ele hospital era e esse cara, prefeito e ele médico. mandava na cidade, irmão. É. O cara, ele era o dono da porra toda, entendeu? Então assim, a cidade tinha o quê? Tinha 30 mil pessoas, ele era a referência máxima. O cara andava na rua, esse é o cara, entendeu? Mas é o que eu tô falando. E as pessoas, elas não tinham esse discernimento. Tipo assim, a gente conheceu gente lá, pessoal humilde, entendeu? Coisa do Brasil mesmo, pessoal humilde. Sim. Só que assim, não tem essa coisa de falar, não, o prefeito é um homão, sabe? Meu Deus, ele faz tudo. Porque a pessoa não teve a educação básica de saber que o cara pode estar roubando, ele pode estar, sei lá, fazendo alguma coisa errada. Não, ele acha que só o que prevalece é isso. Ela pode até saber, mas não tem essa coisa de eu acho que admissão, entendeu? Então, Admitir mas que aí que tá, existe a problema. pessoa até sabe, óbvio que as pessoas não são assim, não são burras, as Sim. pessoas são espertas, são inteligentes, entendeu? Só que não admite, né? Do mais humilde ao mais, assim, A sofisticado. verdade é As pessoas não são inabalável, ignorantes, entendeu? Óbvio que você tem, sim, uma parcela de pessoas ignorantes, mas a maioria não é ignorante, do mais humilde ao mais sofisticado, ao mais Sim. abastado. Só que o mais humilde tem uma diferença que o mais, assim, abastado não tem. Ele não tem propriedade, ele não tem posse, ele não tem nome. Entendeu? Então, assim, ele sabe que o cara é corrupto, mas ele, pra sobreviver, precisa de uma cesta básica.
Então ele precisa, tipo, tá com cara, entendeu? Ele precisa dizer, não, esse é meu prefeito e tal, entendeu? Isso que é a dependência do político, né? E Não é 100% tipo, consciente assim que o cara vai e quer. Não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. Diferentemente... Só que aí, falando nesse sentido, jogar uma pergunta que eu queria jogar. Você, tipo, naquele sentido de que é um problema de nação, a educação. Como que nós, sabendo que muitas pessoas dentro de nós dependemos dos políticos, né? No caso não eu, mas tem muita gente que depende, assim, né? Desse auxílio, dessa figura, desse auxílio, desse dinheiro. Como que a gente resolve esses problemas, assim, básicos? De educação, de... Escalada social. Só resolve com escalada social. O que aconteceu na Coreia do Sul. Coreia era uma Coreia só, antes da Guerra Fria. Guerra das Coreias, né? Isso. Sim. Que teve a Guerra Fria, ó. Teve a Guerra... foi a Guerra Fria mesmo. Que foi depois da Segunda Guerra, depois 60. Você teve a Guerra Fria. E aí depois você teve uma metade da Coreia, que é no norte da Coreia, que era uma só. Ficou pra União, né, das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E metade da Coreia, que é o sul da Coreia, ficou para os ocidentais. Mesma fita da Alemanha. É uma potência hoje a Coreia do Sul, posso dizer? Só que qual que é a diferença? É uma potência econômica mundial, faz parte do G10, entendeu? Tem um PIB muito alto e tal. E tem produtividade, tem progresso social, entendeu? Tem umas séries muito loucas aí, Round Six. Não, então, tem uma influência cultural muito forte no Ocidente, né? Então, assim, como é que a Coreia conseguiu isso? Na década de 90, eles eram, assim, que nem o Brasil em determinados lugares do Brasil. Mas isso só se deu através de uma escalada social, entendeu? Só que o ponto é que o ponto de partida pra mudança não começa de cima, começa de baixo. Por exemplo, você quer ser uma pessoa melhor. Você não tem como eu comprar, sei lá, uma roupa da Gucci e falar, agora eu sou uma pessoa melhor. E começa de dentro pra fora. Então você acha que é um problema de conscientização? Eu acho que é um problema, não adianta eu conscientizar, assim. É um problema de transformação de mentalidade. Entendeu? Porque eu posso conscientizar. Todos os dias as pessoas são conscientizadas de que não pode jogar lixo na rua. Não pode usar droga. Não pode usar droga, mas assim, por isso que o tráfico de drogas para? Lógico que não, lógico que não. Pelo contrário, parece que só fica pior. Então assim, né? Só que assim, é a mesma coisa. Então as pessoas realmente vão mudar. O Brasil só vai mudar quando as pessoas tiverem uma transformação de mentalidade, entenderem que elas não dependem de outras pessoas para poder transformar a própria vida. E melhorar a vida, né? Exato. Elas dependem delas. Óbvio que eu não tô falando de meritocracia, eu tô falando nesse sentido mais filosófico. Da força de vontade, né? Exato, entendeu? De querer mudar a vida. Exatamente. Tem muita gente que precisa. No sentido honesto também, porque tem gente que, por exemplo, quer mudar a vida, mas ganha dinheiro do tráfico. E a pessoa muda a vida. Tipo assim, ela começa a ganhar dinheiro. Assim, Exatamente. Nesse sentido assim, honesto, ela continua, assim, né, que a gente tá ela falando. continua moralmente assim. Mas o que eu tô falando é exatamente isso. É no sentido honesto, de você pegar o caminho certinho, entendeu? E arrumar um trabalho e tal. Pra que possa gerar uma transformação na sociedade, como aconteceu na Coreia. A diferença da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é muito grande, entendeu? Sim, mas isso só aconteceu por uma transformação de mentalidade de quem fugiu da Coreia do Norte, foi pra Coreia do Sul e construiu 30 anos, né? Desde os anos 90. Muito pouco tempo. O Brasil, assim, tem muito mais tempo, tem muito mais capacidade produtiva e não consegue andar. Aí você coloca o Bolsonaro, você coloca o Lula, você coloca todo mundo e continua a mesma coisa. Parece que tá piorando a mentalidade, entendeu? Parece que tá ficando cada vez mais... Então assim, as pessoas falam, limitado. A eleição presidencial, vamos mudar o Brasil. Não adianta nada, você pode até piorar se bobear, entendeu? Pode até piorar. A real transformação... Tem que piorar pra melhorar, né? O que fala. Entendeu? Assim, mas a real transformação vem da mentalidade das pessoas, entendeu? Sim. É isso que acontece, por exemplo, aconteceu com a Alemanha também, né? A Alemanha era um país totalmente desolado, assim, né? Depois da Segunda Guerra e tal. Foi dividida, a mesma coisa com as Coreias. A mesma coisa com a Coreia, entendeu? Então, assim, esses países, a mentalidade é diferente. Só que a influência cultural é muito grande. Nós somos um país latino. As pessoas têm um índice de distância do poder muito grande e são... não tô dizendo que todas são, mas eu tô dizendo que a maioria... acredita que ela não pode, assim, despontar na vida, né?
A maioria acredita que... É a mesma coisa que você falar que hoje o mundo tá em paz. Se você pegar até no passado, é uma mentira, porque tem guerra em todo ano. Tá tendo guerra na Síria, teve... No Brasil morre 82 mil pessoas por ano, mais do que a guerra de Israel e Palestina. Mas então, você tá entendendo? Mas a pessoa acha que o mundo tá em paz. Por quê? Porque tem uma fachada que existe que... Não, as nações não estão brigando. Mas agora isso já caiu por terra, porque já tá tendo a guerra da Ucrânia com a Rússia. Exatamente. Entendeu? Então, assim... É isso, né? Pra te responder aquela pergunta que você falou, né? A respeito que é uma coisa da mudança. muito mais profunda. E as pessoas não querem entrar num problema com profundidade. Elas não querem, entendeu? dá muito Então, trabalho, assim, você tem que pensar. Aí e tal. você, como candidato à presidência, você vai Muito falar, lá você vai embaixo, falar o mano. quê pras pessoas? Você vai falar que pra mudar o Brasil precisa delas mudarem a mentalidade? Você vai falar, não, pra mudar o Brasil precisa de mim. Sim, sim. Entendeu? Então, é isso, É cara. estratégia, né? Aí você se coloca como herói e a população brasileira é uma mais população- prático também. É, exatamente. A população brasileira é uma população latina, uma população que mata por futebol, que mata por motivos torpes e fúteis. Mas aí eu acho que já tem em qualquer lugar do E mundo já é- por outros motivos, não por sentidos, por exemplo, Claro, mas esportivos, eu tô né? dizendo que o latino-americano é mais emotivo do que Sim. Isso é do verdade. que o europeu. E aí você por pega, exemplo. Concordo, você pega concordo. um Ele termo é mais muito bom. assim, ele é mais sanguíneo, entendeu? Você pega Verdade. latino-americano, você não pega nem brasileiro. Isso o muito foda. latino-americano, você pega os países... O argentino, uruguaio, né? A maioria dos países latino-americanos Se for pensar, assim, é mesmo. ficam abaixo dos países no produto interno bruto, na produtividade, abaixo dos países assim que não são latino-americanos, entendeu? Isso é verdade. Por que tem essa diferença? Mentalidade. Mentalidade? Não é uma questão genética, tipo, não tem É nada a ver? histórica, Não, né? é mentalidade. Desculpa, eu não sei se foi uma pergunta boa, mas é porque eu penso assim, que já é uma coisa, tipo, a pessoa que nasce aqui é diferente da pessoa que nasce Não, ali. mas não tem diferença, porque o mesmo brasileiro que cresce aqui, cresce às vezes nos Estados Unidos, cresce às vezes em outro lugar, entendeu? Você tem bilionários, assim, brasileiros, o Jorge Paulo Lema é um bilionário brasileiro, dono da Ambev, você tem bilionários mexicanos, né? Você tem bilionário... Cara, você tem bilionário em todo lugar, só que o negócio é que a maior parte das pessoas latinas americanas, elas, de certa forma, culturalmente, tem uma diferença das pessoas que são saxões, né? Que são os europeus, são os norte-americanos e tal. E os orientais são confucionistas, né? Era como se fosse uma religião e depois virou, tipo, um meio de sei lá, umas regras sociais, entendeu? Tanto que os japoneses na Segunda Guerra se suicidavam pra não voltar derrotados, entendeu? Eles têm esse tipo de cultura. Então, cada lugar tem uma cultura diferente. E a cultura molda o caráter e também molda, assim, as suas atitudes. Então, se você nasce num determinado lugar que tem uma determinada cultura, mais ou menos você vai ser daquele jeito, entendeu? As pessoas falam que você é a média das 5 pessoas que você anda e que você caminha. Assim, óbvio que não é necessariamente um senso comum, mas é uma verdade, não é absoluta, mas é uma verdade relativa, sim. Por quê? Porque você vai ser mais ou menos aquilo ali. Entendeu? É muito difícil de você ser aquilo ali. É o que acontece no Brasil. A maior parte das pessoas, assim, nascem naquela determinada cultura. E quem que vira, por exemplo, desponta muito, assim, de uma forma muito, assim, né, sei lá, muito grande, economicamente falando, é poucas pessoas. Artistas. Só artista. E depois só da era da comunicação. Porque antes você não tinha internet, você não tinha Anitta, você não tinha um monte de influenciador ganhando milhões que ganha hoje, entendeu? Então é uma questão cultural também. Pode ver, você tem a comunicação hoje, as mídias sociais, você tem muito mais milionário no Brasil. Entendeu? O Brasil é um país que tem muitos milionários, que tem muitos... Tem bilionário pra caramba aqui também, entendeu? Elon Musk tava passeando esses dias aí no Brasil. Você falou dos saxões, interessante, que eles parecem que têm um senso de organização, de cidadania, de importância pro país, né? Os caras, tipo, É que eles, sabe? que eu falei da diferença é da loucura, nação e do Estado. Eles entendem a diferença de que as nações são um conglomerado de famílias, entendeu? Que se uniram e formaram uma nação, entendeu? Os judeus, aí você vai falar dos nórdicos, você vai falar dos, sei lá, dos ingleses. Astecas lá, maias. Entendeu? Aí você vem pro Brasil. O que é o Brasil? Não sei. Colônia. Entendeu? Sempre foi governado por alguém, sempre
né? Até a Entendeu? própria, É complicado. Então a não própria tem um senso de independência, nação. você sabia que ela foi aqui no promovida Brasil. pelo Estado, não foi o povo que se uniu, igual nos Estados Unidos lá. Exatamente, nos O povo Estados se uniu e rebelou. É. Aqui não, foi o... Eu tenho uma pergunta, Gabriel. Entendeu? Então, nesse cenário do prefeito da cidadezinha do Maranhão, o quanto tempo que esse cara ele permanece no poder? Ele pode permanecer só de acordo com o que a legislação eleitoral permite, que é 8 anos, 4 anos No caso, que o da cidade lá tava e 6. se ele se reeleger, 6 anos e se já. ele se reeleger, mais 4. Só que o ponto é, muito mais do que só isso. Porque se ele colocar o filho dele, vai ficar mais 4 anos o filho Hereditário, dele. Se ele mano. colocar depois do filho dele os 2 mandatos, vai colocar a mulher dele. E aí Se ele vai colo- ficar... se ele A mulher continua- dele. E aí quem manda é... Nossa, verdade. Se ele continua os ideais, né? Ó, o Bolsonaro tá 30 anos Tá. no parlamento. Isso é muito Tem um triste, filho né? dele que é senador da república. Tem um outro filho que As é famílias deputado poderosas, né? Aquela- federal. Tinha uma família Matarazzo, não sei o que era. Aqui se era em São Paulo. Então, uma família poderosa, famosa. Uma pequena, por exemplo, uma pequena cidade do Maranhão, o cara dita. Ele dita o que ele quer na cidade, pô. É. Em 6 anos? 6 anos já. 6, dobra 12 aí. Não, 6 anos dobra é, 18. mas 6 anos é pouco. Exatamente. É verdade, É isso aí. isso é verdade. É de 20 a 30. É, a família demais. Collor em Alagoas, a família... E aí quem, tipo, por exemplo, só Claro. concluindo. Quem tá desse lado desse prefeito, tá desse lado. Quem não tá, É tipo Vai 90% da sofrer, população local. 90%. É 90% da população local e é por falta de opção, tá ligado? É isso que eu falo, mano. É, mas também não tem como ter O opção. cara, ele é o mais inteligente, Mas entendeu? tem O cara é como ter médico, opção. então... As opções Se são... você- é, tipo assim, a minha filha tá doente, eu vou levar ela no hospital. O cara é médico, ele vai dar lá, ó, vai curar minha filha. Como que você não tá do lado do cara que é político, que me deu, sei lá, uma terra pra me plantar minhas coisas aqui e comer, porque é interiorzão mesmo. É. E como que ele cura Fala minha assim. filha e como que eu não vou ficar do lado do cara? e ele fala tipo que ele um vai senso curar, de ele vai falar... gratidão. Ele fala que ele vai curar, ele não vai falar que ele vai fazer uma cirurgia. É, entendeu? Ele É fala tipo que vai um curar, ele senso vai dar de- solução. É tipo um senso de gratidão, uma coisa muito mais além, entendeu? Tipo assim, não é que a pessoa tá preocupada com o cara. Não. Tipo, se o cara vai mesmo ser um grande político, não, ela só quer o que é bom pra ela, entendeu? E esse cara, ele oferece, vamos supor, 10% do que aquela pessoa poderia fazer se ela fizesse o caminho dela sozinha? Exato. Pode ser, mas ela nunca vai descobrir isso, por quê? Porque ela não vai fazer isso. Eu acho Porque que ela tem já que passa ter- a necessidade, tá ligado? Eu acho que tem é que foda. ter renovação. Se tem renovação com 4 anos no Brasil, enfim. Mas que tipo É, de tem renovação? uma- Aí que tá. Adianta Então- você tirar o político, sei lá, o... É que, tipo assim, só andando ainda. Pra mim, só continuando os trilhos, por exemplo, essa mini nação, né, que é essa cidade no interior do Maranhão, ela só continua nos trilhos se tiver renovação. Que aí você troca... Não, mas Tá aí é que eu ligado? tô falando. Que renovação? Ele pelo filho dele? O filho dele é renovação. Nunca foi político e tudo mais. Não, uma renovação. Mas não é uma foda, renovação mano. verdadeira. Não. Entendeu? Então, Isso não é chama-se transparente. oligarquia. Transparente. Isso Oligarquia chama-se que chama. oligarquia. E a oligarquia beira ao caciquerismo O que político. é Né? oligarquia? Não... Oligarquia Eu é esqueci um também. conglomerado de famílias que ficam só alternando de poder entre as mesmas famílias. Ah, tipo a família Sarney, a família Bolsonaro, né? A família... É tipo assim, a entendi. família do cara vai ficar sempre ali, assim, Entendi. tendo influência política num determinada região, determinado Entendi. poder, entendeu? Então, tipo assim, não, é difícil você... Aí você fala de renovação, tem que ter renovação, mas que tipo de renovação? Ele, Como pelo se filho daria essa dele, renovação, na sua ideia? pelas pessoas, a renovação verdadeira, né? Ah, pela população, né? Pelas pessoas de fato entendendo quem são e assumindo aquilo que elas querem assumir. No caso, né, nessa questão política, as pessoas tendo interesse por política, as pessoas querendo ser a transformação de fato. E aí elas, assim, assumindo esse protagonismo político. Só que não é fácil, entendeu? É muito difícil. Mas a renovação verdadeira se daria por isso. Pela pessoa entender... E na política, essa renovação política de poder? É o que eu tô dizendo. Agora, no caso da renovação de poder, é a mesma coisa do que eu acabei de falar, entendeu? A pessoa... Você precisa de pessoas, assim, que não são políticas, entendeu? É óbvio que não é necessariamente isso, mas, assim... Você precisa de pessoas, assim, de fato... novas na política. Não o filho do político. Porque o filho do político, o filho do filho do filho do filho, é basicamente isso. É a mesma coisa. O filho do a político, continuação. ele é novo na política, entendeu? Ele é jovem às vezes. Ele Não, tem uma tópico- cabeça nova. Sim. Só que ele despacha pelo pai.
ele não é renovação de fato na Ele é a política. continuação, né? Ele é a continuação do velho, só que com a cara de novo. É o que acontece no Brasil, por isso que não muda. A gente olha e fala, pô, renovação linda. 51% de renovação no Congresso. Parabéns, mas assim, dos 51%, só 4 são realmente, tipo, novos, assim, que nunca foram, que vieram pra realmente fazer alguma coisa assim, mas que nunca foram, não são filho de político, não tem família política, não tem nada. Entendeu? E essa renovação é a mais importante e é a mais difícil. Só que também, como é que você vai fazer? Você vai só ter esse tipo de pessoas se determinadas pessoas, assim, nas suas regiões, entenderem que, pô, eu preciso que as coisas mudem. Eu quero que as coisas mudem. Mas a mudança não vai vir por outro. Então por que eu não sou representante, entendeu? Então por que eu não vou lá e transformo? Isso daí Óbvio que eu parece concordo ser com você simples, nesse mas sentido. mas não é, entendeu? É muito Esse mais discurso não é complexo. utópico e desgastante? Lógico Caras que novas na política? É extremamente desgastante, porque cara nova na política não vai fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? Porque a maioria é cara nova que, como a gente tá falando, É oligarquia, né? é oligarquia, o cara nova, só que o pai dele tá 30, 40 anos na política, entendeu? Então, cara nova de pessoas que não são de famílias políticas, pessoas realmente novas. Definitivamente novas, assim, que não tem nenhum vínculo com política anterior e tal, mas a pessoa quer realmente gerar uma transformação. Só que aí, vamos ser sinceros, vai realmente ser mais do que 50% de pessoas assim? Não vai. Aí se a gente fala assim, pô, então se a gente fala que as pessoas têm que ficar dependentes dos políticos, aí é uma complicação, porque ela vai sempre ficar dependente do mesmo. Entendeu? Não vai mudar. Vai continuar um ciclo de poder vicioso de pai pra filho, e se não for de pai pra filho, é pai do amigo, entendeu? Então assim, se eu não coloco o meu filho, eu coloco a minha afilhada. Se eu não coloco a minha afilhada, eu coloco o meu melhor amigo, e se não fizer, eu tiro e coloco o outro, Sim. que eu paro de financiar ele. Então por isso que é muito difícil ter mudança. Lógico Nem que seja é muito mínima difícil ter mudança. É verdade. Às vezes é uma Lógico que mudança pingando ali, Isso é os verdade. pingos ali. Exatamente, só que aí que tá. Pingos, né, de mundo. Quem realmente quer essa mudança, não pode esperar que essa mudança venha de outras pessoas. Tem que realmente ser a mudança, entendeu? Então, realmente ele tem que fazer aquilo que é muito difícil. Se ele quer a mudança na política, então ele tem que ser um político, entendeu? Ele tem que ir lá, botar a cara e tem que realmente fazer a transformação por ele. Porque se ele não fazer por ele, ninguém vai fazer por ele. Só pra concluir aqui, num cenário hipotético esperançoso, você acha que as pessoas que estão entrando na política hoje, as que realmente são novas, elas estão entrando com uma mentalidade mais aberta, assim? Olha, depende que pessoa você estiver falando. Tipo, todos, assim, vamos pegar, por exemplo, igual a gente tava comentando dos bastidores lá, que é a Tabata e o Kim. Acho que sim. Você acha que tem, então, uma esperança que Mas talvez assim, não é aquele tenha uma negócio mudança? que você olha e fala, pô, vamos mudar o Brasil. Não, eles, assim, naquilo que, Eu digo na onde assim, eles pra atuam... pelo menos melhorar na questão do diálogo, sabe? Pra se ter um pouco mais aberto, assim, sabe? Essa questão, a questão de respeito. Então, mas aí também depende. Menos polarização. Minha esperança é isso, tá, entendeu? beleza, Quebrar um beleza. pouco essa coisa de guerra, de, sei lá... eu acho que hoje não vai mudar isso, né? Hoje não, mas sei lá, nos próximos 20 anos. É um cenário Puta hipotético. que pariu. É um cenário hipotético esperançoso, tá ligado? Você tá com 20 anos, mano. Mano, eu fico Lascou, vai preocupado. perder. Mas tá olha, ligado? se você parar pra pensar, os nossos pais pensavam a mesma coisa 20 anos atrás. Mas eu acho que há 20 anos atrás não era tão polarizado quanto é hoje. Sempre foi polarizado. Não era tanto, Puta, é não era verdade, explícito. né? Não, era Não de explícito. direita e esquerda, mas sempre foi polarizado. Por exemplo, um grupo de Era famílias menos no Brasil explícito, queriam os militares. Outro grupo não queria. Não, sim. Entendeu? Sempre foi polarizado dessa forma. Mas não era tão O explícito. Lula começou a fazer... Porque hoje você tem a internet, então com a internet você consegue, tipo, fica Não, muito é mais que hoje claro. a gente consegue ver. Fica mais claro, né? Assim, em um mundo virtual. Só que antes a mesma coisa acontecia, só que sem o mundo virtual. Entendeu? O Lula, cara, fazia campanha. Eu não sei se era. Porque, sabe Era por quê? assim, Por exemplo, tem lá aquela troca de poder lá, que foi o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, né? Tem lá a foto dele entregando a faixa. Eu não imagino o Bolsonaro entregando a faixa pro Lula. E outra, o Fernando Henrique Cardoso, ele declarou apoio pro Lula. Independente se é por poder, enfim, por interesse
Então, sei lá, parece que o que eu vejo, que a minha concepção pensa é que antigamente não era tão, assim, questão de sentido de guerra, sabe? Um cara não fala nem o nome do outro, porque eles são inimigos mortais. Mas tá isso ligado? sempre teve na política, entendeu? Que hoje é exposto, né? Mas Mas parece que o antigamente era menos. Collor não ficou não era menos, porque o Collor, por exemplo, não ficou lá. Entendeu? O Collor saiu porque roubou. Lógico que não, também, necessariamente. O cara só é impeachmentado porque um determinado grupo de políticos, assim, muito fortes, se juntaram e falaram, vamos tirar o cara. Mas aí cai naquela mesma questão da Dilma, né? Das pedaladas fiscais lá, dessas fitas aí, não tem? Uma fita assim. Mas necessariamente isso não foi, assim, um motivo Mas pra foi poder interesse tirar. político também. Não tô falando que não foi certo ela ter saído, não é essa a questão. Mas teve um interesse político que foi o principal ali pra... Né? É o que eu tô dizendo, tipo mesma assim... fita no Collor. Tipo, independente é o do que eu tô cara dizendo, fez. só que essas coisas geram polarização. Porque geram dois lados. Vai ficando entendeu? maior, é isso que eu tô Do querendo Collor, dizer. gera Não tô falando que não tinha, eu só tô falando que hoje tá maior, entendeu? Mas é o que eu digo, que hoje só parece que tá maior porque a gente consegue enxergar pelo mundo virtual que tá maior. Porque necessariamente sempre teve. Direita e esquerda, Revolução Francesa tem há 200 anos. Entendeu? Ser comunista, se não é... na Segunda Guerra era uma baita de uma polarização. Acho que se você falasse assim, que você era comunista na época dos militares aqui... Você praticamente, Sim. cara, você era excomungado, Sim. socialmente falando. Que nem Então, essa polarização... O bonequinho lá da Among Us, né, que é deportado. Cai da plataforma aí. Não, sai entendeu? fora. Tipo assim, essa polarização sempre teve. Polarização religiosa, católico contra evangélico. Sim, verdade, teve né? muito, sabe? 20 anos atrás. Católico perseguindo evangélico, evangélica falando que católico não sei o que e tal. Então, assim, socialmente sempre teve esse tipo de coisa. A diferença é que a gente não tinha um mundo virtual pra poder ficar ali 24 horas vendo. Vamos ver quem que tá brigando lá na prefeitura lá do prefeito de Maranhão. Vou ver se o inimigo dele tá fazendo um grupo, tá lá em frente da prefeitura com 50 pessoas falando fora prefeito, fora, entendeu? Hoje a gente consegue ver por causa É uma questão complicada, mas porque... assim, eu pelo menos fico penso triste dessa vendo essas forma, coisas, entendeu? mano, sinceramente, Óbvio que hoje tá por conta, talvez, da comunicação, mas não porque a comunicação é ruim, não que as mídias sociais são ruins, é porque na mão de pessoas, assim, sem maturidade, acaba virando uma arma, né? Que nem um carro. Sim. Na mão de quem não tem maturidade vira uma arma, mas é um Infelizmente, instrumento muito bom, entendeu? Só que na mão de pessoas assim, que né, entendem as mídias sociais de uma forma, eu quero usar a mídia social pra fazer, entendeu? Porque o cara na sua frente não tem coragem de falar que você é um merda, cara. Mas aqui no Facebook ele fala, verdade. E com uma foto de anime e um nome totalmente fictício. Não tem Entendeu? nada contra anime, velho. Só que, tipo... Geralmente é sem foto. Aí você vai... Não, mas geralmente... Não, desculpa. Não, nada contra anime. Nada contra anime. Mas pelo geralmente essas pessoas... Sim, incitam ódio, tem fotos de anime. Ou sem foto também, você entra no perfil criado em... Já tá criando uma polarização, já. Ou um boné verde, uma camisa amarela do Brasil. Não, mas é isso, entendeu? Eu Tô não zoando, acredito rapaz. que, tipo assim, nunca teve polarização. Óbvio que dessa forma nunca teve mesmo, Dessa entendeu? forma, né? Explícita, né? Tipo, Só que, tipo, também a gente tem a comunicação hoje. Aí eu consigo saber... Cara, se o Alexandre de Moraes, assim, gosta do Bolsonaro ou não. sim. Há 30 anos atrás eu não sabia nem quem que era Alexandre de Não, Moraes. e hoje o Gabriel viraliza vídeos, né, de momentos políticos. Por exemplo, lá, que eu vi lá o Bolsonaro levantou o cara... Falou pro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Mano, aquilo indo no 1990... Você nunca viria ia saber, isso, velho. entendeu? Ia ficar ali entre os caras. Aí o que acontece? Aí um grupo vê isso, Aí os compartilha dois meme. grupos vê isso. Quem gosta e quem não gosta e quem gosta. É. Aí os caras começam, tá, e joga, entendeu? Aí começa a briga. Mas na onde essa briga? É na rua? Lógico que não, ninguém Não. tem coragem. É nas mídias sociais, no Facebook ali, um xingando o outro. onde prevalece. Mas na rua, que é bom, não tá, né? cara. Assim, bate no peito e fala, então vamos brigar mas de espera verdade. que no segundo semestre não vai ter uns protestos cabulosos na Avenida Paulista de lá do... Eu sinto isso. Vai, porque Fácil. a extrema direita e a extrema esquerda, dois lados assim, psicótico, Quando bicho. teve impeachment... Psicótico, Você não mesmo. lembra quando teve impeachment que eles Coisa tiveram que de colocar um murão lá? psiquiatria. Foi.
Mas assim, vocês acham o quê do Coisa de governo clínica. Bolsonaro? Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham do governo Bolsonaro? Começando. Começa. Como eu falei aqui já nos papos 10 que teve, eu analiso como profissional. Achei interessante. Eu acho que também foi um curso natural, por exemplo, aquela questão da Globo não ter mais essa influência toda. Eu acho que teve curso natural, né, da modernidade, tecnológica, enfim. Mas também teve coisas do governo dele que ele tinha orçamento. Também um ódio dele, né, que ele tem pessoal da Globo, que ele assume sempre. Evitar, tipo, da mídia. Então, evitar da mídia pra Globo também. E a Globo encheu o saco dele, enfim. Ter essa diferença, assim, entre os dois. Isso fortaleceu que mídias alternativas crescessem, tá ligado? E, tipo, virassem canais de comunicação. Não só a Globo. E fez com que a Globo se reinventasse também. Globoplay, enfim, várias fitas aí. Sim. Só que teve o teste, cara. Teve a pandemia. Tá ligado? É verdade, né? Teve essas questões aí, tipo, polêmicas. E acho que ele foi mal. Ele foi mal, tá ligado? Tá certo que o estrago no Brasil ia ser grande, por conta da população, enfim. Mas, tipo, nossa, mas já deu pra campanha entender. anti-vacina, teve, porra, cloroquina, bicho. Como que um negócio... mano, dá até um negócio assim. E Tipo, não. como que a cloroquina ia destruir essa parada? Mas já deu pra entender, eu tô aqui te livrando, né? Porque eu tô deixando vocês em xeque aqui. Vocês... Não, vou passar minha opinião. Os donos do podcast falando a Mas é respeito legal do isso governo. também, a Mas gente é nunca é interessante perguntado. porque a gente desenvolve. Não, né? falei uma coisa Exatamente. boa e coisa ruim, tá ligado? Tipo, então... Sim. mas, Porque, assim, pra mim, não esse seria negócio, reeleito, pra nem mim, ferrando. de direita e de esquerda, acho que outra parada. vocês entenderam, né? Pra mim não resolve nada, assim, Sim. tipo, pras pessoas. A briga, Sim. né? E, tipo assim, analisando de novo, ele como um profissional, como você falou, ele faz parte do Estado, mas ele não é o Estado. Pô, isso aí é um ensinamento muito foda. Exatamente. Despreparado também pra se expor, tá ligado? Ele é de novo, ele é uma figura, mano. Tem gente que, como eu falei, eu tenho aquela opinião de que tem gente que depende dele. Aquela civilização ali naquela cidade interior, enfim. Vê o cara ali, tipo, sabe? Então, quando o cara ele fala groselha, quando tem a preparação, o despreparo, é ridículo, tá ligado? Só que tem também aquela parada lá, que ele não é corrupto. E foi o que foi que elegeu ele, né? Ele tem pessoas corruptas, né, enfim, em volta dele. Tem questionamentos, enfim, sobre ele. Mas ele não tem não tem condenação, né? Então, tipo... Isso é um ponto positivo, mas, mano... os pontos negativos é vários. Tipo, não tem como também. Eu acho que não sempre é, tem tipo, coisas o cara... boas e sempre tem coisas ruins, mas assim... Aquele rouba mais faz, vai tomar no cu também. Maluf, zoado. mas o seu pai gostava dele, provavelmente. Então, Jota na rua. eu acho que eu concordo com o que ele falou. Na verdade, eu acho que é muito coerente o que ele falou e eu faço assim, pego de base como o que ele falou, porque eu acho também a mesma coisa, mais ou menos. O que eu só acho deveria ter um preparo, tá ligado? Nesse sentido de falar com a imprensa. Porque eu acho que a figura do presidente, seja ela de direita ou de esquerda, ela tem uma influência sobre a população gigantesca. A influência que eu digo não é de poder sobre você comandar a população. Sim. É sobre o que você fala e a população Por acata. exemplo, bicho, o Obama, a oratória que tinha o Obama na época dos Estados Unidos. bem forte Esse isso. Biden também, ele tranquiliza, bicho. Ele, tipo, sabe, acontece alguma coisa, tipo... Isso aí é o que? Isso Tá ligado? Teve um massacre. mas assim... Tipo é assim, o que eu teve tô um falando. massacre aí no Texas, tá o ligado? Trump... E ele falou, vamos resolver... Mano, Então, mas não é o que o cenário político Tá espera ligado? hoje, entendeu? No mundo. Os caras querem ver Trump brigando com... O Putin. Entendeu? Ninguém Só que esperava o Trump foi lá e apertou a mão do Putin no mandato dele, entendeu? você Mas entendeu? vocês entendem, tipo assim, louco, os caras mano. querem ver Bolsonaro se matando com Lula na eleição, entendeu? Então e dá até complicado. medo, porque na última eleição ele tomou uma facada, que ele quase morreu, e os caras falaram, foi mando do Lula, aí depois mata a Maria. Ih, caralho. Não, aí, mano, a extrema esquerda, aí você bicho, sabe o extrema... que é? Isso daí é vingança, tipo, mataram a Marielle, deram uma facada do Bolsonaro, agora é um pelo... Não, e assim, Mas, só deixa eu concluir a minha opinião. É isso, tá ligado? Eu acho que ele tinha que ter mais preparo com o que ele fala. Porque ele falou muitas coisas desnecessárias que eu acho que não precisava, né? E isso prejudica muito no sentido de... No geral, entendeu? Desde que ele assumiu até agora. Minha opinião. Acho que ele não deveria ser feito. Uma coisa que eu gostei foi nessa questão das mídias. Porque você só tem um crescimento dos podcasts hoje porque tem muitas mídias tradicionais perdendo a força. Por uma evolução natural da internet, mas porque ele também cortou orçamentos da Globo e tal. Então tem muita gente saindo de lá, tem atores, pessoas ficava que trabalharam na Globo, centralizado, que hoje estão indo num podcast que se fosse em 2019, Não teria, não teria. Então nisso eu acho um ponto positivo. Exemplo. Mas, por exemplo, outra coisa ruim, a questão da inflação.
Tudo bem, não é ele que controla, mas mesmo assim, você gere o país, Tem certo? uma responsabilidade Sim, sobre, né? exatamente. Aí a gente vê a gasolina aumentando, essas coisas, influenciadas também por conta da pandemia, lógico, mas que conjunto acho que de poderiam fatores. ter sido mais bem administradas, sabe? Tipo, se eles Sim, se preocupassem sim. mais com esses problemas. E exemplo, falando no mais, contexto político-social, tem uma polêmica aqui. A figura do Arthur Duval, do Mamãe Falei, eu acho totalmente desprezível, pessoalmente. A produção de conteúdo dele tinha alguns que era interessante. Que ele ia no extremo. Ele ia lá, por exemplo, ele fazia uma viagem, por exemplo, no Alasca, ali onde tava a esquerda, extrema mesmo. E aí ele chegava e entrevistava a pessoa. Tá ligado? Mano, isso é muito foda pra mim. É tipo de uma genialidade assim de... E de coragem, né? Tipo assim, Tem que ter uma Ele coragem. muita gente... ele a é no meio do conotação... negócio lá. A né? conotação e o que transparecia para o público era de combate. Mas pra ele era diálogo. Que ele sempre ia e apanhava, enfim. É uma produção de conteúdo legal, que eu achava. E aí ele chegava, por exemplo, chegava ali no... quem tava com o boné vermelho, né? Camisa, tipo... Nos protestos, né? Os idolatras, né? Não sei nem se existe essa palavra. E aí ele chega... Você viu que o seu candidato, enfim, tá suspeito de foi envolvido ali numa rachadinha e tal. E aí ele passava o microfone. Quando ele passava o microfone, a mulher falava... eu não vi isso ainda, aonde? Aí ele falava, né? Os dados e tal. Aí ele falava... Não, mas aí você se afastava, tá ligado? Pode crer. E aí chegava um outro cara falando... Ô, que você tá fazendo aqui, mano? O que você tá fazendo aqui? Pode crer, é verdade. Aí chegava o cara censurando a comunicação, que é errado. Sim. E aí o cara chegava... Não, sai daqui, vai. Você bater na câmera, Você é coxinha, né? bater na câmera. Gente de esquerda que faz Então, isso, por né? exemplo, essa produção de conteúdo é interessantíssima pra E, entender. e depois de um Esse- tempo... E depois ele foi na direita. Ele começou a fazer isso nas eleições do Né? Bolsonaro. Bolsonaro. Que eu acho que então, mano, assim, a que- extrema esquerda e a extrema direita é situação de psiquiatria pra mim, é clínica de É que nesse caso, Ressocialização. a esquerda no Brasil ela é mais organizada, assim, entre si. A direita é muito bagunçada. Não, a direita é Então, mais eu também unida, sinto. né? Ah, sim. Porque, por exemplo, não tem uma Você pessoa consegue de esquerda definir. que faz um papel desses, tá tipo assim, ligado? aí na direita já não, tipo assim, o MBL tipo assim. Acabaram com Aí a as imagem pessoas deles, não mano. entendem, entendeu? As pessoas assim, que estão olhando, falam, pô, mas os caras não eram Mano, de direita. Aí os caras falam, não, mas o Bolsonaro é de direita, não Mas é. é. Aí fica esse negócio Tudo louco. bem, o MBL Cara, pode é até chuco. ser de direita, mas eles tentam ser um de Não, mas direita eu mais, tô né? falando pro povo, o povo não olha e fala, mano, não Ah, tem. sim, Só que sim. se você olha pra esquerda, o cara fala, não, todos esses daqui são de esquerda, entendeu? É. Agora se você olha pra direita, você fala, aquele ali não é Eu não. também Mas sinto eu isso. posso ser sincero? Entendeu? Eu também sinto isso, eu acho que também tem uma organização melhor na esquerda do que na Mas direita. eu posso Direita ser parece que é tudo sincero. muito avulso, sabe? Em relação ao MBL, sabe uma coisa que eu acho que aconteceu? Eles, tipo assim, não é que acabaram, né? Mas eles perderam muito da influência e da relevância em 2 meses, que foi o Kim Kataguiri falar aquele polêmica, ele tava envolvido, e o Mamãe Falei falar aquela outra polêmica lá da Guerra da Rússia. Ali, toda a força, tudo o que eles tinham construído, eu acho que meio que caiu, e Eu agora acho que eles- estão Sim, sim. Eu acho que desmoronados, tá ligado? Eles foram perdendo É, força. ali foi- Não tô falando certo ou errado, tô falando, ó, Sim, eles sim. construíram alguma coisa, Sobre o fato, você tá falando. né? entendeu? E aí aconteceu 2 fatos que acabaram com a relevância. Eu ali- acho que eles foram perdendo força Acabaram mesmo. quando os integrantes, enfim, foi ascendendo politicamente assim, e aí foi perdendo força, assim, tipo, o cara queria virar político, tá Mas ligado? aqui também Quando foi eles eram, muito, né? tipo, ligado ao Bolsonaro, né? Então, quando eles Também. lá, antes de tudo isso, quando eles, tipo, se desvincularam da figura do Bolsonaro, a galera do Bolsonaro já não deixou barato, né? Sim. Aí, tipo, entre eles lá ficou meio, tipo, ruim, entendeu? Então, é o que eu falei, as pessoas não entendem, entendeu? Ah, mas você não era de direita, tipo, olhando pro Bolsonaro falando, só o Bolsonaro é de direita, ninguém pode ser. Aí o povo fala assim, tá, mas aí fica muito confuso, por isso que a gente tava falando aqui da educação política, entendeu? E na esquerda também, né? Porque pra mim, direita e esquerda não existe, né? Só que, por exemplo, o MBL, ele é um movimento de direita, né? Que ele é um pouco mais alinhado, é o liberalismo, né? Não tem um movimento de esquerda, mas assim, forte, bem organizado, na minha visão. A esquerda, ela é bem mais pra lá, tá ligado? De direita tem uns que só são tem mais partido aqui, político, né? Que é o PT. Eu acho que a esquerda é mais Que é o organizada. PT, né? Que é o Eu mais acho que forte. a esquerda é mais organizada assim, tipo assim, ela tem uma organização e uma influência junto com aliada à organização pra ferrar o povo e também tem essa mesma organização política pra influenciar bem no povo. Mas No pensa sentido bem. do tá ligado? cancelamento, você É. diz? Por exemplo, Pô, tipo assim, Porque eu vejo... se a esquerda falhar, isso vai pra justiça, tipo, vai tipo, Pode várias crer. fitas assim. Agora na direita, acho que o cara
Acho que não tem essa organização, sabe? Ele é interrompido antes mesmo de Mas é também por tentar causa- influenciar. E uma coisa que eu vejo Se ele, que eu se acho ele que fizer uma coisa a ruim, né, esquerda, lado negativo. o pessoal da esquerda, tipo assim, é muito mais engajado socialmente, assim, no sentido de cancelar as pessoas do que do de direita, eu acho. Sim, Não é? também. Bem mais do que o de Sim. direita. Poder intelectual também, acredito que sim. também. Mas é também, porque também. também Tem são as diferença. pautas, né? As pautas de esquerda são mais fáceis de você convencer. As de direita não tem que é de direita. Você vai falar pro cara que é meritocracia. Você vai falar pro cara que ele não cresce porque ele é ruim. Porque ele não quer crescer, entendeu? Na vida. Você vai falar pro cara que, tipo assim, se ele não produz nada, ele não é nada, entendeu? Agora, estou falando do liberalismo, né? Porque as pessoas falam que, assim, vinculam o liberalismo com o fato de ser de direita, né? O liberalismo econômico. Agora, de esquerda não. Você fala, pô, peraí, tamo junto. Eu entendo a dificuldade, né, do povo. Acho que a direita é mais técnica, dos mais tipo, sim. pobres. Não, eu tô dizendo que é mais difícil você comprar também, mas é mais difícil mais de você dados, comprar pode crer. o discurso da esquerda do que você comprar o discurso Lógico, da os caras direita. competentes, né, da direita, eles têm mais dados, eles Entendeu? apresentam. É mais difícil de você comprar o discurso da esquerda do que quer dizer, é mais fácil de você comprar o discurso da esquerda do que você comprar o discurso da direita, entendeu? Chega pra você e fala, pô, você, assim, você pode despontar financeiramente falando, economicamente falando. Só que se você não desponta porque você não quer, por exemplo, é uma verdade? Depende. Esse é basicamente o discurso do capitalismo selvagem, entendeu? Do liberalismo econômico, né? Tipo assim, quem produz é top, quem não agro é top, agro é tech. Quem não produz entendeu? Sei lá, nada, entendeu? Esse é o capitalismo selvagem, é o discurso do liberalismo. Pode também ser assim, tá ligado? Entendeu? Agora, Tem o que ter um discurso equilíbrio. da esquerda... Não, o discurso da esquerda, por isso que fica mais fácil. Porque você chega e fala, não, gente, a gente tem que ter uma igualdade de justiça, uma igualdade econômica. Eu, por exemplo, não Tudo bem, pode concordo até com ser, né? a igualdade. A igualdade. A igualdade de justiça, sim, mas a igualdade, por exemplo, na educação, a igualdade econômica, não. Principalmente na educação, porque cada pessoa parte de um ponto. Você tem que equitar. Tem que ter um equilíbrio. É verdade. Equidade é Equidade. muito mais real do que igualdade. Igualdade é impossível, ninguém é igual, todo mundo é diferente. É quando você adapta, por exemplo, o que uma pessoa precisa ali. A realidade dela, pode tipo crer. assim. Agora, Só que é muito mais difícil, porque você tem que pegar, você tem que individualizar. Por exemplo, as pessoas dessa região precisam disso, as pessoas daquela precisam daquilo. mas é mais real muito- do que. do mais que real. Porque, Só- por só que exemplo, se nunca eu vai chego e falo ser- assim, eu quero. Porque é muito mais Eu difícil. quero a igualdade da educação, por exemplo, que todo mundo tem acesso acesso à educação. Você pode ter o acesso, tem mas não uma quer dizer que- educação igual, por exemplo, é o que a esquerda prega. Tá, mas o cara que estuda... você pode abrir ali a escola no mesmo horário pra todo mundo. Não, sim, mas assim... Só que aí o cara vai demorar 40 minutos pra chegar de ônibus. Não, mas, lógico, mas na estrada de para terra. pra pensar. Essa aqui é a O fita. cara que o pai dele é dono de uma usina de cana-de-açúcar que gera, tipo, 20 milhões no mês, assim, de lucro, cara. O cara é multimilionário, quase bilionário em patrimônio. Cara, o cara nunca vai conseguir se igualar a ninguém que tá debaixo do nível social e econômico que ele, entendeu? Não tem como, é impossível. Então, se você fala de igualdade, você não pode falar só de igualdade pra baixo. Você fala de igualdade pra cima. Só que pra cima é impossível. É impossível. Como é que você vai pegar o cara que, tipo, nasceu no interior do Maranhão, que não tem acesso a água potável, que não tem saneamento básico, vai igualar ele ao cara que é o filho do Jorge Paulo Lemann, que é um bilionário brasileiro. Que nem aqui estuda lá nos Estados Unidos em escola, tipo, particular, e depois paga Harvard pra ele, tipo, não tem como igualar, entendeu? O que você pode fazer Você tem é que ajudar pessoas do perfil desse Você moleque tem aí. que ajustar, você tem que equitar, por isso que eu falo que é muito mais difícil, equidade, que é muito mais difícil, mas em contrapartida é mais real do que você igualar, entendeu? Se eu Então, chego e falo, concordo. vamos ter uma igualdade de educação no ensino brasileiro. Cara, não tem como. Agora, vamos equitar. É muito difícil, mas a gente pode ser que consiga, entendeu? Tem que tentar, né? Mas não Certo. vão tentar. O Bolsa Família ele é uma medida de equidade? O que você acha? Não. Do jeito que ele é, não. Do jeito que ele foi pensado, Do não. jeito que ele foi pensado, não? É porque não tem contrapartida pras pessoas, entendeu? Com o Estado. Não, eu fiquei impressionado que tinha 4, agora tem 5. Sim. Dá pra fazer, né? Enfim, Não é. não tem contrapartida. O que foi? Não, não Não, é. não. Foi um bagulho que eu olhei ali. Pode continuar. Não, Falei, tranquilo. Foi pérolas do Afonso aí. Não, de boa. Não, eu disse que já é 1h25, né? Por que precisa?
Não, só conclui a linha de raciocínio aí. 5 minutos aí. Fica Já. Certo. tranquilo. Então, não, você falou do Bolsa Família, né? Pra mim, o Bolsa Família não foi pensado pra ser uma medida, tipo, de impulsionar o cara e o cara crescer, entendeu? Foi pensado pra, tipo, deixar o cara dependente do Estado. Aquilo que a gente tava falando no começo, entendeu? Não que isso não ajudou, né? Enfim, Ajuda 100% as pessoas que precisam. mas não muda Só a mentalidade, que você não vai acha? mudar a mentalidade da pessoa, entendeu? Interessante. Vamos então pros papos, né? Certo. Aqui pelo tempo. Vai dar pra você fazer a live dos papos ou gravação no YouTube mesmo? O que você acha? Tá, mas... vocês que sabem, assim, Dá É quanto live tempo dos papos, né? Dá. de que você tem ainda pra ficar? Vê aí o... Deixa eu mutar aqui Peraí. rapidão. Transição, rapaziada. Fechou. Galera, transição aí pra aba dos papos. Batemos 5 papos aqui no decorrer do podcast. Eu abri aqui a aba Muito dos papos. obrigado por todos Muito que obrigado. A gente vai estar lendo aqui mesmo na gravação do YouTube, porque vai demorar um pouco mais, né, pra fazer a live dos papos e o Gabriel está com tempo. Então vamos lá para a aba dos papos. Certo. O Balmos mandou, né? O Balmo01 mandou 2. Caraca, o 2 hoje? Mandou 2. Primeiro vamos aqui, ó. Começar diferente. Use_chap mandou aqui, ó. Qual o seu sonho? Meu sonho é ver o Brasil transformado através da mentalidade das pessoas e através da definição das pessoas de transformar o Brasil, né? Ou seja, meu maior sonho é um projeto de Brasil, não um projeto de Estado, né? É o que a gente estava conversando naquela hora. Interessantíssimo. Porque parece que os outros países têm, tipo, projeto Inglaterra. Um não projeto parece, da né? nação, não um Puta que projeto pariu, isso é foda, mano. A gente tem que ter um projeto de nação, não um projeto de eleitoral de um grupo que tá lá só 4 anos, entendeu? Tomara que Certo. seu sonho se realize. Que acredito que é o sonho, tipo, de muita gente, Não né? é? Ou por que você acha que, por exemplo, não existe tantas notícias assim da China, por exemplo, na mídia? Controle da mídia, governo comunista. Não tô dizendo que é bom ou que é ruim, eu só tô dizendo que é um controle que É um tem fato. do É, Estado sim, para com as pessoas, para com sua própria população, né? Tanto que na pandemia China a gente é teve comunista. muita dificuldade de saber, né, o que estava se China passando tem um por governo comunista e um sistema econômico capitalista? lá. Exato, porque Isso daí é muito difícil pra mim, porque mano. um governo, Eu não porque entendo. nenhum país, o comunismo não consegue se sustentar economicamente falando, porque o capitalismo é feito, É mundial. no caso, é um sistema assim, Tá ligado? que se você produz, você tem resultado positivo, econômico. Se você não produz, você não tem, entendeu? Então, como é que você vai fazer? Como é que a China vai crescer, assim, economicamente, no PIB, que tá passando o PIB americano, tipo, em trilhões, entendeu, de dólares? Também 2 bilhões de pessoas, né, mano? Lógico. Tem que- Mas, assim, a China entendeu que não tem como você ter um sistema comunista na economia, entendeu? Porque, como a gente tava A conversando Coreia do aqui, Norte, tem pouquíssimos países, né, que tem esse... a Coreia do Norte é sustentada pelo tráfico de drogas, assim, o governo, né? Caraca, A Venezuela, entendeu? Porque Cuba... não tem nada que eles exportam, Só pra entendeu? entender, a Só Venezuela e Cuba, elas eram comunistas ou elas são até hoje? Por isso que estão em crise. Então, a Venezuela adotou um sistema, assim, tá mais pra socialismo bruto do que pra comunismo de fato, que nem o A Cuba era comunista. Cuba. União Cuba Soviética. é comunista. Entendeu? Que, né, não... É que, assim, uma ideia do comunismo, dessa galera, né, tipo, da União Soviética na época, né, era que os países pudessem, tipo, crescer no sistema comunista, socialista comunista, ou seja, tipo, vamos acreditar que dá certo. Se todo mundo tiver tudo igual e fazer tudo a mesma coisa, o país vai ser rico, tipo, vamos, né, ter muita coisa pra todo mundo, e tudo vai ser um mar ideologicamente, e tudo vai ser muito, muito, muito bonito, entendeu? Só que economicamente não funciona assim, né? Economicamente é de uma outra forma, entendeu? E por isso que os países... Vou continuar. Não, é boa. que Não, mas por conclui. isso que os países, assim, a China, ela
pode até implementar um sistema comunista pro seu próprio povo, mas economicamente é impossível. Se ela quer crescer mesmo economicamente, ela tem que ser E capitalista. tá crescendo. Acho que economicamente a maioria tipo Não tem assim, como quem fugir, quer né? ascender, um país, uma nação quer ascender, ela tem que ser capitalista. Justamente também acho que pelas relações internacionais, né? Relações entre países. É porque tudo tá ligado, entendeu? Tá ligado? Tudo tá Aí interligado. tem uns grupos também, tem G10, né? Tem G7, Mercosul. tem esse- É, essas porque paradas aí. o capitalismo, tipo assim, Tipo, você pega, G20, você pega nossa. internacionalmente, a China, por exemplo, como é que o povo não morre de fome? Com o quê? Por conta do agronegócio brasileiro também. O agronegócio brasileiro exporta muita carne bovina, exporta muito Arroz. alimento, arroz, milho, trigo, soja, para muitos A países. alimentação praticamente é brasileira, né? Pode-se dizer. É. Então o Brasil garante a segurança, Caralho. Você sabe que a no- segurança uma alimentar coisa. do povo chinês, em contrapartida o chinês consegue ter mão de obra, tipo, muito barata lá, o governo, tô falando, né, chinês, para poder fazer interface de veículo e exportar pro ocidente. Por isso que é tudo made in China, né? que a gente- Tudo. E outra, tipo, o carro, por exemplo. O carro, às vezes, peças dos carros, às vezes, só é fabricada na Sim, China. Então, sim. às vezes, o carro é fabricado no Brasil. Ele é fabricado no Brasil. Só que as peças vieram exportadas da China, entendeu? A maior parte. Tipo, interface. O que eu acho desse controle de mídia, né, que você citou? Eu acho que é uma filosofia, um método que o país usou. Porque a China, ela raramente ela tá nas mídias aí, nos jornais, né, tipo, notícias sobre ela. Eu acho que eles são muito fechados ali, e acho que tem até um propósito. Acho que é muito fechado justamente pra girar ali a engrenagem Interna, que né? fica, é interno. Parece Pode um comércio crer. local, uma mídia local, sabe? Só abre parece Então que pra acho que é uma evento, filosofia, né? não é algo... Mas, ó, por exemplo, no Brasil a gente tem 210 milhões de habitantes. Sim. 210 milhões. Você sabe o que acontece lá em Alagoas, mesmo com as mídias sociais? Maranhão, Sergipe. Diretamente, não. Não. Agora você imagina a China que tem 1 bilhão de pessoas. Tipo assim, é muita coisa, muito descontrole. Então talvez não deve seja ter nem várias pelo cidades. fato do Tem quantas governo- cidades da China? Controle, não faço ideia, mano. Tem um controle, né? Tipo, de Então talvez não população seja legal. nem pelo fato de serem comunistas, entendeu? Sim. Mas talvez seja pelo fato, mano, se a gente não controla, a gente tá ferrado. Porque não tem como. Tipo, então vamos cortar toda a conectividade, assim, do país inteiro. Só pra quem a gente Você quer. não vê entendeu? agora, completou 3 meses, por exemplo, vou pegar um país menor, a Ucrânia. Tem gente que tá voltando a morar em Kiev, Gabriel, em Kharkiv, que então. são as cidades lá, agora, 3 meses depois da guerra. E olha o tamanho da Rússia e o tamanho da Ucrânia. Pasmem. Entendeu? Cara. Quantas cidades tem na China? É interessante. E pra título de curiosidade... Existem 600 cidades na China. Mas deixa eu ver estados. Cara, só no estado de São Paulo tem 645 municípios. Ah, então lá as cidades são A China maiores. tem 23 Cara, províncias, acho que 5 regiões e 4 municípios. Não, o Brasil é dividido Não, mas por municípios, esses- é bem esses mais no Brasil. Então dados 5 aí- mil, né, municípios. 5 no mil Brasil. municípios. Mas esses dados, assim, é o que a gente tá vendo aí, entendeu? Não são os que de fato. Né? É verdade, isso é verdade. Entendeu? Cara, como É você tipo falou, assim. pode crer. Acho que a galera deve olhar e falar assim: vamos colocar no Wikipedia aí que a gente tem quantos municípios? Coloca 50 aí vai. É igual o cara que mora na Coreia do Norte. Você tem acesso ao computador Mas só pra pesquisar a- os livros, tá é ligado? interessante. Tipo, não é real, entendeu? Aquilo que a Pode gente crer. falou do controle de mídia também. Pô, esse assunto é muito interessante. Aqui no Brasil também não tem esse É muito controle. interessante, assim, tipo assim. Eu tenho horário, mas eu quero ficar conversando, tá ligado? E o papo flui, Mas né, tá, mano? tipo, Porque, tipo, a gente não sabe o que acontece. Não, de boa. Porque, tipo, a gente não sabe o que acontece em Roraima, velho. É o que você falou, é É o que eu Alagoas. falei, a gente não Porque sabe. é Rio de A Janeiro. última coisa que eu lembro É Rio, São Paulo, Minas Gerais. os venezuelanos estavam invadindo Em Roraima, lá. é. A última notícia concreta, Turismo. né? Nordeste é turismo. É, mas a gente não sabe, tipo, de fato. Se a gente, pergunta, cara, Sergipe, Acre. Sergipe, Mano, a estado gente não desse faz tamanho, ideia né, do mano? que é o Acre. A Ou gente não faz Rondônia. ideia, sabe, tá ligado? Da Guiana Francesa, que é nosso país vizinho, entendeu? E a gente tem uma concepção negativa, porque o que fala de meme no Acre? Dinossauro, então. O que fala do Por Amazonas? lá é Imagina a Rio. população local. Os caras se Já ouviram transportam com falar canoa. do Iapoque ao Chuí? Do Iapoque ao Iapoque é a última cidade do norte e o Chuí é a última É no cidade Maranhão? Do sul, né? É É no Maranhão, Salvo me não. engano, É no Amapá. salvo me engano,
Assim, no norte, No Amapá, salvo me não é? engano, Maranhão ou Amapá. Eu acho que é no Amapá, que é lá em cima. O churrinho, o Que é tipo na ponta da O churri é da Guiana. Lá em ali. cima, pode crer que é a Na divisa. ponta da Guiana. Então, tipo assim, mano, nosso país é um país intercontinental. Os mais- estados é como se fosse Se países, você tá entendeu? em Fortaleza, é mais rápido você ir pros Estados Unidos do que ir pro É. Chuí, tá ligado? É uma fita Então, isso. agora você imagine 1 bilhão de pessoas, tipo, uma extensão gigante, assim, O territorial. volume de pessoas é muito maior, né? E aí, por exemplo, voltando àquela parada rapidinho. A filosofia, por exemplo, da China, de novo, o controle de mídia, enfim, é um método que eles utilizaram. E se o chinês tá insatisfeito? Não tá insatisfeito, pô. Ah, Eu não sei. Eu Tá não ligado? sei. Eu não sei porque a gente não É que é sabe. muita gente, é gente pra É. cacete. Eu não sei porque Mas a acho gente... Como que você vai chegar numa média de 1 bilhão de pessoas? É Mas- muita coisa. Entendeu? Não tem como saber. E tipo assim, o governo. A sei Índia lá, tá superando agora de população. E esse Daqui uns método anos. A Índia tá, acho que mais que um... Mais um também. aninho aí já tá superado. E já. esse método muita gente, cara, muita essa gente. filosofia é feita para o chinês. Sim. Então a gente que veio aqui de fora, cultura do chinês, enfim, Isso é verdade. pra cultura dos caras lá. A gente que veio aqui de fora acha que estranho, enfim. Então, mas assim, se Essa você que é a for parada. perguntar pra um chinês, for perguntar pra um cara da Coreia do Sul, onde é melhor viver? O cara da Coreia do Sul vai falar que é melhor viver na Coreia do Sul. Entendeu? Pode Então, crer. Então, tipo, Mas o chinês. são e aí? coisas. Entendeu? São certezas que a gente não Então, precisa estar lá pra saber, entendeu? É. Mas a gente pode analisar, né? Conforme nossos valores aqui. Sim. né? Não, mas assim. Tirar tipo, uma a gente já É. tem uma noção, entendeu? Só que assim, tá dando certo lá. Não sei o que eles fazem lá. Não, tá mas dando certo. economicamente do PIB, mas não significa que o povo lá tem liberdade, lá tem democracia, lá é Tem bonito, essa. entendeu? É. Mas eles querem isso também? Não, Também. mas Ou eles estão na assim, zona de conforto Mas lá? esse é o ponto, tipo, Esse como é é o que eu vou ponto. saber o que eles querem se eu nem sei quantos municípios tem na China, entendeu? E eu também nem posso entrar lá, Nossa, tipo, de sim, gaiato, entendeu? É complicado. E se eu entrar, vou sempre ter alguém ali me vigiando. O que calha no... A conclusão é o quê? É os instintos do ser humano. Se o cara tá sobrevivendo... Não, se tá sobrevivendo, caralho. Se ele tá conseguindo, né? Você tá sobrevivendo assim. Não, se ele tá conseguindo viver ali com moradia, enfim, comida boa, os caras se alimentam bem, né? Lá. Não, ele já faz a seletividade. Comida boa, comida ruim não. Você fala assim, comida de cadeia não. Mano, pra título de curiosidade, no Brasil é um dos melhores países mais saudáveis do mundo. É. Fruta, As legumes. pessoas têm uma taxa de sobrevida de mais de 85 anos, cara. Tipo, ninguém morre aqui. Daqui 20 anos. É. Vamos fazer previdência privada, cara. Que previdência pública esquece pra gente que tem 20 Na anos. China tinha uns problemas de poluição. É muito da hora falar de geopolítica, mano. Você fica tipo. Não, você fica viajando. Ó, geopolítica. uma hora... Eu Não, assisto, eu acompanho acredito. aquele Eu professor acredito. Rock lá, tá ligado? Uns caras da hora. O Eniosi? Ele é bom, Eu já pra tive caramba. aula com ele. Sério? Ele é inteligente pra caramba, Ele é mano. deputado estadual, né? Sim, aqui. também. É, mas eu gosto de geopolítica, mano. E Mano, é um ele assunto que rende manja muito assunto. muito, cara, Rende. né? Tipo, ele fala do Oriente Médio, ele fala da geopolítica na Euroásia Oriental, né? Tipo, Central e tal. Cara, é muito legal, né? Muito bom. É tipo tudo achismo que a E gente é vai legal falar. de conversar Tipo, sobre, e né? eu acho que a rigidez, por e tá exemplo, tudo de um conectado policial com- na China, ele é muito mais rigoroso que aqui no Brasil, eu acho. Sim. E eu acho que ele nem precisa ser rigoroso. Acho que tá na mentalidade do chinês Isso. Já nasce com isso, né? ser um Tipo, cara medroso, sei lá. Que é tudo cultural, achismo. né? E É, tudo, condicionado. tudo assim, é mentalidade. E a mentalidade de um grupo de pessoas formam uma cultura. E uma cultura, quanto mais pessoas, quanto mais famílias, uma nação, um estado. E aí, tipo, você tem um nicho, por exemplo. Os latinos-americanos são diferentes dos saxões, por exemplo. Então, tipo, você sabe, entendeu? Isso aí então, foi muito foda que tudo você falou. parte da mentalidade de uma pessoa, tipo, que era de uma família, que constituiu uma família, e aí vai alastrando e tal, entendeu? Então o Caraca. negócio, se você for parar pra pensar, Que chegou mais? Não, é que a gente falou tudo sobre isso e a pergunta papo, era: né? qual o seu sonho? Que ele falou Lembra? do Brasil lá, Cara. pode crer. É porque é muito da hora falar disso, mano. É É da hora isso pra aí. caralho, rapaziada, sobre isso. Não, acho que vocês já falaram de política, assim, tipo... Desse jeito Desse jeito, assim. assim. não. A gente falou no programa da Yasmin, mas bem do de DJ Tonzeira também. jeitão Zé, Mas mas foi muito por cima. foi bem, tipo, da nossa área, assim, porque, Brasil mesmo. assim, Superficial. é legal falar assim quando a gente tipo, não fala de, tipo, direita, esquerda, essas coisas, sabe? Tipo, É. de militar, mas assim, quando a gente discute essas É o coisas... diálogo, né? pá, Discussão, profundo. diálogo, né? Pode É crer. interessante, cara. É bom, é bom. O Balmo 01, né, forte acompanhante ácido aí do Monstro. Papo 10, mandou aqui, ó. O que você acha que a terceira via precisa fazer para ganhar mais força?
O que eu acho que a terceira via precisa fazer pra ganhar mais força? Sim. Convencer o brasileiro de que o brasileiro precisa sair dessa dicotomia. Só que não vai convencer. É que é muito difícil, é muito difícil. Entendeu? Ou seja, a terceira via Tem vai nem lógico. continuar como tá, vai continuar pontuando o que tá pontuando, e a eleição tá feita pra o Lula e o Lula Bolsonaro, não, o Messias e o Luiz. Luiz e Sensacional. Luiz e Messias. É verdade, né? É, tipo, é isso. É a Não realidade. tem como sair Não disso. tem como fugir. O Balmo mandou outra aqui, ó. O que tem que ser privatizado e público no Brasil? O que tem E que no ser- mundo? O que tem que ser privatizado e público? No Brasil. Cara, privatizado tudo que não seja... E aí eu já vou falar também, né, do público. Privatizado tudo que não seja, sei lá, saúde e... Como se diz? Energia. Né? Por exemplo, a gente aprovou a privatização da Eletrobras. Energia é uma coisa complicada de se privatizar, cara. Entendeu? Energia e saúde. Só que saúde, eu acredito que a gente podia fazer parceria público-privado para a iniciativa privada e o público cuidar junto, entendeu? É uma solução. Tem que ser público Meu pra Pra- você. é uma solução. Pra mim, não. Pra mim, não tem que ser nem público nem privado. Você tem que ter parceria público-privado. Não pra tudo, entendeu? Por exemplo, público tem que ser energia. Agora, você vai falar da Petrobras. Privatizar a Petrobras, você tem que privatizar? Eu falo, tem que privatizar. Você fala, pô, como tem que privatizar? Porque daqui 10 anos, em 2030, ninguém vai mais produzir carro movido a energia fóssil. A energia... A Porque combustível é fóssil. limitado, né? Agenda Tem, eu acho que uns 2030, 70, 60 anos, Vai. né? De... Agenda Pode 2030 e crer. tudo mais. Então, se você não privatiza a Petrobras com o preço que ela tá valendo hoje, você vai vender ela daqui 10 anos a 10% do que ela vale hoje. Não, porque a Brasil Petrobras era perde. uma empresa, como que é o nome? Estatal, não era? De ações? Que crescia assim? tipo, Não sei. não- Mas eu sei que, tipo, sempre foi uma empresa, tipo, de Capital, exploração de petróleo, entendeu? Sim. E o Brasil tem muito petróleo pra ser explorado, só que não... Os carros... Pré-sal. Só que tem um consenso internacional Nossa, eu para que descobri o você não pré-sal. tenha, assim, carros, né, movidos a combustíveis fósseis. Então, se você não privatizar a Petrobras Que é questão agora... de tempo também, né? A Vai Pet- acabar. Ou os seja, a combustíveis Petrobras... fósseis. Não adianta. Se privatizando ou não, tipo, a Petrobras vai ser o quê? A não ser que ela mude. Tipo, a não ser que ela fale, não, só vamos agora mexer com combustíveis alternativos, que é o etanol, que não é fóssil, que é renovável, de certa forma, né? E energia, assim... Energia, nada, né? Mas, assim, tipo... Não tem o que fazer, porque a Petrobras vai perder sua força daqui 10 anos, entendeu? Isso é Porque verdade. ninguém vai... Isso é A verdade. Caoa Sherry já não tá fabricando mais carro. Cara, todo mundo tá fabricando só carro É elétrico. evolução, né? Ou tipo, movido a etanol, entendeu? Então não tem como você. Não tem. Então se você não vende ela, é melhor vender agora do que daqui 10 anos, que ela vai estar valendo 10% do preço que ela tá. A Petrobras hoje é o quê? É uma empresa. Não é estatal necessariamente. Porque não tem mais comercial, Ela é não tipo- tem mais... Não, tem sim. Assim, não da Petrobras, mas tem, por exemplo, do Banco do Brasil. Só que as duas são a mesma coisa, praticamente, no ordenamento jurídico. Elas É que eu são- lembro que nos comerciais eles sei lá, em 2010, 2011 era... Que ele tava no auge, né? Descobriu o Ah, mas pré-sal, não- essa época, mas, eu tipo, lembro. mas Que a assim, Petrobras tava em a alta, essa Petrobras época. vai fazer... Era o orgulho do Brasil, você Mas não a lembra? Petro- Era É colocado lógico, como mas a orgulho Petrobras vai brasileiro. fazer comercial de combustível fóssil, sendo que tá todo mundo migrando pro Sim, alternativo. porque tem E pro elétrico. Tem 60, 50 Entendeu? Os caras vão falar, nossa, petróleo é tudo de bom. Lógico que não, né? Aí ele saiu de jogo, tá ligado? Foi pra reserva. Tava titularzão lá 10 anos atrás. Tem que tava ser mais velho já. Etanobras. Fica na agora, reserva aí. etanol. Não, e o Brasil Petrobras. tem 68... Eletrobras. É. Ah, já tem o Eletrobras, mano. Mas a Eletrobras tá sendo Petrobras. vendida, entendeu? Etanolbras. A Eletrobras tá sendo vendida. E Sim. o governo federal tem Caralho, a 68... Eletrobras tá sendo vendida. Tá sendo vendida. E o governo federal tem 68% de participação, né, na Petrobras, no caso. Então, assim... Mas já tá privatizado esse negócio da energia. A da Eletrobras já. Ah, tá. Da Eletrobras já, entendeu? Agora a Petrobras ainda não, né? Ah, sim, a Petrobras ainda tá aberta. Mas é economia mista, né? A Petrobras. Economia mista 50-50? Sim, é mais ou menos isso, entendeu? A ideia da proporção. Não, é que, tipo, ela tem capital aberto. Sim, é isso que eu quis dizer, Qualquer então. investidor de Sim, qualquer lugar sempre pode Não é verdade. colocar dinheiro, verdade. pode comprar uma parte, ou seja... Comprar as ações, né? Então, tipo assim, apesar dela
ter 68%, ou ser em tese gerida pelo governo federal, ela é, tipo, mais assim... Cara, é essa lógica da China que a gente tava falando. Por mais que você tente fazer com que as coisas sejam estatais, assim, não tem como na lógica de hoje, entendeu? Então ela tem muito investimento. Até metade dos investidores de fora, entendeu? Interessante mesmo. A galera que não é do Estado. O governo brasileiro tem 68% das ações. Mas e se o Elon Musk, óbvio que não pode na legislação, Aí eu ia falar disso. querer comprar, tipo, sei lá, 68% das ações que a Petrobras tem? Ele comprou o Twitter, A era... né, que é um bagulho digital. É o que eu falei, a era moderna tá se caminhando pra isso. Uma pessoa, uma figura... compra ações de uma determinada empresa, tem um cara bilionário. E o patrimônio dele é tipo, maior do que o PIB de Só que aí também o cara tem que ser competente. 50 países. E já não é de hoje, né? O Mark Zuckerberg comprou o Instagram, o WhatsApp, agora a Elon Musk comprou o Twitter. Entendeu? Então, tipo assim, Tá caminhando pra isso lógica, a galera fica discutindo. No futebol também tem essa parada. É verdade. Tem essa De parada. privatização, agora de poder ser futebol... SAF, né? SAF. Exatamente, entendeu? Então, assim, Tá regularizado. é uma isso aí. coisa que, né, tipo, vai acontecer. Acho que É a era, né? natural, É a época. Da evolução. É a Aí a galera, cronologia. tipo, aí ele me perguntou da privatização, aí fica brigando, privatiza ou não privatiza? Tipo, não é discussão, a discussão é, vai ser assim mesmo, entendeu? Não tem como, então Né? assim, Meio que isso. vai fazer o quê? Não tem como querer. Vai falar, segura... Aqui no Brasil tem uma resistência maior, né? Nas questões Tradicionais. Porque né? saúde Coisa já pública. não é toda pública. Ah, mas pô, o SUS é público. O Você SUS é sabe que público, só que tem parceria público-privado. Meu pai, Entendeu? ele trabalha como enfermeiro Verdade. na hospital privado. Só que ele fala, o SUS não é que ele é ruim, ele é bom, só que ele não demanda a suportar o tanto de gente que É porque é necessita. gratuito, né? Mas ele não é ruim. Só Tem que gente assim, fala que o SUS Brasil é ruim, funciona mano. na lógica assim, universidade de saúde. Gabriel, tenho condições de pagar um convênio médico ou de pagar uma universidade, uma faculdade. Aí Tudo eu bem. vou lá, por exemplo, aí sei lá, tem um filho de um médico. O cara tem dinheiro, é profissional liberal e tal. E esse filho do médico ficou lá estudando a vida inteira em escola particular, vai pro ensino médio, paga cursinho, e esse cara vai passar pra uma universidade pública, na USP da vida, por exemplo. Só que o filho do cara trabalhador não, né, mas assim, todo mundo é trabalhador, né, nessa classe. Mas assim, o filho do cara que é menos abastado, que tá lá, tipo assim, não tem condição de ir na escola, estuda na escola pública, nas piores escolas lá do interior do Maranhão, esse cara não vai conseguir. Tipo, é muito raro um cara desse conseguir ir pra uma universidade federal. Ou seja, a lógica do Brasil funciona assim. A gente, todo contribuinte paga universidade pública pra quem tem condição. E quem não tem condição, paga particular. Então, uma coisa que eu acho que é o que deveria Loucura, ser investido é a educação básica. Porque aqui as pessoas chegam na universidade, mas chegam com, sei lá, com erros de português, sabe? Com coisas Não, básicas. E aí, uma coisa que eu acho que méritos do governo do Lula foi ele democratizar um pouco mais o acesso à educação do ensino superior. Isso foi uma coisa muito legal, assim, né? ProUni, o FIES, né? Teve vários já financiamentos. Nossa, tem gente que... O FIES, tem gente que Meu usa, pai estudou por causa tem disso, gente que usa mano. essa parada Do FIES? até hoje, Nossa, mano. é? Esse FIES tem gente que usa O até hoje. FIES existia desde o governo militar. Só que deixa eu só o Lula concluir. democratizou. Isso foi muito legal. Mérito dele. Só que Pronto, é verdade. eu acho que a base você não vai mudar na educação superior, né? Não, Você tem a cabeça exatamente, formada já, exatamente. mano. Você tem que dar educação Exatamente. educação não, ensino. Você tem que dar o ensino básico. O ensino básico as pessoas Mas não foi têm. algo Elas positivo, né? Sim, foi algo positivo. Concordo plenamente. Só que, como que você vai mudar uma cabeça Exato. já formada? Você tem que mudar lá no início, aí é que mano. tá uma questão. É Vocês uma lógica tirariam... equivocada de Tem você educação ficar ensino básico, investindo em mano. ensino superior, só que o cara do ensino superior passou, tipo, uma vida lá. Aí a gente Vocês tem um ponto que a gente tirariam- concorda. Exatamente. Vocês tirariam o FIES e o ProUni pra colocar uma medida dessa na educação básica, sabendo que o FIES e o ProUni já deu certo? Não, assim, acho que os investimentos, essa capacidade de investimento que o Brasil tem pra colocar dinheiro no ensino superior, por que não coloca no básico? Aí eu concordo também. Só que teria que Só criar que vocês um fariam esse plano teste? assim, né? Se fossem vocês? Que é Eu faria. é um risco, né? Eu Tem um risco. tentaria, é um risco, mas eu acho que vale o risco. Pra mas- você, para quem porque, quer por mudar. exemplo, Só que o que não vai o Brasil mudar, né? produz de pesquisa científica pro mundo? Nada.
comparado a um Chile da vida aqui, que tá do nosso lado, entendeu? Normalmente o cara viaja pra Harvard, Isso que né? eu tô falando. O felizardo brasileiro. Então, assim, nós brasileiros pagamos, assim, faculdade pública pra quem tem condição. Quem não tem condição que pague a sua. Essa é a lógica no Brasil. A saúde é a mesma coisa. Ele é gratuito. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Só que, assim, na prática... Na prática é muita gente que, tipo, tem realmente necessidade, só que não suporta, entendeu? Agora, tem gente que tem condição e, tipo, deveria pagar, entendeu? Não deveria utilizar o SUS pra, tipo, você tá tirando ali uma pessoa que realmente precisa, entendeu? A pessoa que fica ali na classe, tipo... Isso é bom para as pessoas que estão vendo, pra eu pensar, não é só construir um hospital, não vai resolver o problema se você construir mais um hospital. Mas também não é aquela fase do Ronaldo, né? Não faz Copa do Mundo com o hospital. Frase, Na Copa do Mundo tem pérola, ó, esperem aí... No final, Não, tipo assim, o que ele falou assim, faz sentido na perspectiva que, de fato, Copa do Mundo Não, não se faz com o hospital. Só que assim... Mas o cara tem uma imagem, Só que assim, não pode o Estado gastar o que gastou construindo um estádio de futebol superfaturado, entendeu? Ao invés de gastar isso foi um erro, na saúde. Lógico. Independente que foi. de quem Foi tá... um erro. Pô, Lógico você gasta que- bilhões Só em que um estádio. ponto por exemplo, quando você pega um prefeito, vai construir um hospital ou uma UPA, uma UBS. Eu construí um hospital, tô melhorando a saúde. É, tipo assim, só que ele Ai, tem meu Deus dinheiro do no céu. orçamento pra pagar todos os funcionários que ele precisa contratar. Ele tem dinheiro Aí pra que tá. pegar todos os insumos que precisa pra nunca faltar remédio, pra sempre... Não tem. Construir, às vezes, a prefeitura, o estado até tem. Só que não tem capacidade mantém, de né? manter, entendeu? Pode crer. E outra, tem muito desvio de verba pública, né? Sim, isso é verdade. São muitos problemas. Ele muito- É muita perguntou, coisa. Se a gente for conversar agora, já dá 1h50. ele perguntou aqui também... Vai ficar falando aqui de A todas gente as vai áreas. ter que ter parte 2 com você, mano, que rende muito assunto. Ele perguntou aqui, e no mundo? Privatizado e público também, na mesma maneira. Depende de cada um. Por exemplo, a China é uma coisa, a União Europeia é uma coisa. Depende muito daquilo que a população quer também, né? Porque a população vota em políticos que, tipo, prometem, vou privatizar, não vou privatizar. Então depende do que a população quer, no final das contas, entendeu? Mas pra mim, é aquilo que eu falei anteriormente. Esse Macron aí é bom ou não? Não faço ideia, mano. Que Só sei. sei que ele foi reeleito. Ele é um cara, por exemplo, essa figura do baile que tranquiliza. quando É, acontece né? Uma alguma figura merda. mais calma. É. O André Zuz que mandou aqui, ó. Ô, salve, André. Partido que passa pano para a fala. A Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Tem credibilidade? Acho que nenhum partido político tem credibilidade no Brasil. Se você achar um partido político que tenha credibilidade, pode mandar aqui pra mim que, olha, vai ser... Porque não tem nenhum partido político que tenha credibilidade. Crie seu partido aí, ó. Tá vendo? As ações estão subindo. Eu vou investir no seu partido, né? Pode criar, Porque sabia? o nível, né, tá assim. Se vem um mais uma vez... Você tem uma quantidade de assinaturas que você tem que pegar, tem que registrar no Tribunal Superior Eleitoral. Mas qualquer um. Tem 35 partidos inscritos no Brasil Pessoal. e mais de 70 esperando a aprovação. Caraca, não sabia disso. O dobro esperando a aprovação. Sério? Tipo, é sério. Cara... Pra ser criado. Só que aí, claro, tem que pegar bastante assinatura e tal, entendeu? Eu queria saber os nomes, né, desses... Nossa! Deve ser um melhor. Porque acho que já não tem mais nome, né, pra Tipo, colocar. é tipo Tem, assim, tem patriotas, Partido né? Democrático, Socialista, Comunista, Capitalista, Direitista do Brasil. É, cara, Pronto, agradei todo mundo, eu quero todos os votos. Sensacional. complicado, cara. Tipo, o DEM se juntou com o PSL e fez... E o que chamou? Democrata, né? União Brasil. Olha que maravilhoso. União Brasil. Agora todos os... Porra, aí é foda, né? Todo mundo vai votar nessa merda. Você entendeu? A mentalidade do cara é essa, né? Não, vocês têm que ver os nomes, assim. O nome do PT é sensacional. Dos Partido Trabalhadores. dos Trabalhadores, bicho. Mas todo Você mundo... pega um apunhalado histórico, Sim, né? Mas aí que tá, aí é o problema. O médico, o profissional liberal não é um trabalhador também?
E Mas outra, tem muita o gente- milionário não é um trabalhador também. Mas tem muita gente que tem condição e que é de esquerda também. É que tem um público-alvo. médico, Esse nome ele tem um público-alvo. Mas a gente chama de elite rastaquera, já ouviu falar? Já, mas tem bastante também. Mas tem bastante Lógico que também. tem bastante, só que é aquele cara que não fala que vai votar no Lula. É aquele cara que fica envergonhado. Isso, Aquele cara no dia 2 ele A mão na vota. cola aqui na Mas calça. ele não fala, ele fala assim, não, eu vou no Ciro. Ele fala assim, não, ele não fala, entendeu? É o cara que quer ter um senso de justiça e tal, É, né? tipo... É aquela equidade que você falou. Só que na cabeça da pessoa. Lula, Isso, esse isso, cara entendi. foi o pior ladrão do Brasil. Coloca 13 aí, vai. Porque a classe média pra direita ou pra esquerda é que, tipo, os caras viajam, entendeu? É, exatamente. A classe média é que, tipo, quer pagar de... Ou ser, tipo, não, gente, a gente tem que olhar pros mais pobres, mas não é mais pobre coisa nenhuma, e não tá nem aí com o mais pobre. Ou o rico que fala assim, não, gente, o pobre não cresce porque não quis, entendeu? É mais ou menos assim. Ah, entendeu? vaza. Seja de direita, seja de esquerda, classe Tem que média encontrar alta ali o é que fica equilíbrio. mais assim, sabe? Sim. Sim. Teve o último Tipo papo, assim, né? Partido dos Trabalhadores, acho que é direcionado pro público-alvo, por exemplo, o pessoal que pega o metrô 6 horas da manhã Sim. e volta. É, mas assim, Pega não, doação de mora no transporte trampo. não público, pode significa crer. que, tipo, o multimilionário, que é Sim. dono de uma usina de cana-de-açúcar, Não ou seja de um café trabalhador, que né? exporta milhões, não seja um trabalhador, entendeu? É que Sim. eu acho que... Primeiro, ele contribui com um imposto sobre serviço muito grande. E também emprega muita gente, né? Temos esse ponto. Então, É é que trabalhador, só que, É que aí depende você da cai, perspectiva você cai de naquele vista ponto de cada que um. da pessoa que não gosta do chefe vai sempre ficar É, contra, entendeu? entendeu? É um assunto bem mais... É que a galera fala do proletariado e Sim, tal. Enfim, sim. Mas aí vai, né? É muito, Qual que muito é a- Qual que é o PSDB? O nome da sigla do PSDB? Partido? Partido da Social Democracia. Social-democracia brasileira? É. PSDB. O Nossa, PSDB esses não nomes nem são é mais... muito amplos, Como que é né, o nome do partido Bolsonaro, rapidamente, só pra... Não tem, eu Do acho. Partido PSL? Liberal. Não, Né? ele é do PL agora. Partido Liberal. Mas ele era de outro quando ele foi eleito. PSL. O O que é o Bolsonaro... PSL? Partido Social Liberal. É. Ah, pode crer. O Bolsonaro tá num partido desse nome? Mas o partido é só a fachada. Não, mas ele assim, tá no partido, mas não quer é que dizer assim, esse é o ponto do Brasil, tá? Nossa, que bosta. Assim, os nomes dos partidos, os partidos funcionam como, tipo, porque precisa de você, pra ser candidato, você precisa de um partido. Então, tipo, qualquer um serve. Pô, mas Contanto, 35 pro Bolsonaro, partidos contanto é que não mais seja um o partido pro PT, Estado, mano. o PSOL, o PSB, entendeu? maluco, velho. Só que, tipo, é muito partido pra pouca gente que trabalha de verdade. entendeu? Sim, Certo. isso é verdade. O André também mandou aqui, ó. Fala sobre os empresários ligados ao MBL que foram presos em 2020 por lavagem de dinheiro. Eu não sei, não sou da MBL. Oxi. Você vê como é, né? O pessoal Eu não fiquei fica sabendo dando- disso aqui, não. Sei lá, também. Teve alguma coisa envolvida, tipo... Eu fiquei sabendo aí que teve um rolo, mas assim, tipo, eu não sei, não sou da MBL, nunca fui, entendeu? Sei lá, o pessoal... o pessoal não perdoa nas perguntas, né? O pessoal- Mas é legal esse eles tipo querem- de pergunta. Legal, era pra né? gente fazer em live no Instagram, que não vai dar tempo, mas... Quer dizer, Tranquilo. daria, né? Mas, enfim. Não, tranquilo, vocês me chamam aqui de uma próxima vez, a gente fala, a gente conversa. Tem muito papo ainda que ficou faltando. Mas é isso aí, vamos então pros quadros finais, né? Vamos lá. Vamos lá, os quadros finais, como vocês já sabem. Gabriel, o que você achou de ter participado aqui do Papo 10? E suas divulgações futuras, seus projetos, seus planos aí de estudo, enfim, é o seu momento. Cara, muito legal ter participado com vocês, obrigado pela oportunidade mesmo, de verdade. E assim, eu tô trabalhando lá em Suzano, né? A gente tá desenvolvendo um trabalho muito legal, né? Político e assim, mais pra frente a gente conversa. Quem quiser me seguir nas mídias sociais, me segue aí. Vocês vão colocar lá, né? Lógico. O pessoal vai... A gente vai marcar na foto do feed. Então tá, beleza. Mas é isso. E aquilo que eu falei, né? A gente precisa de um Brasil com mudança de mentalidade, né? E um projeto de nação, não um projeto necessariamente de país, né? De estado. Tomara que isso se realize. Gabriel, É isso aí. brigadão pelo papo, pela conversa, muito bom mesmo. Valeu, Gabriel. E pra você que assistiu até aqui também, muito obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal pra você não perder mais nenhum podcast. Deixa seu comentário aí, seu feedback do que você achou desse episódio. Redes do Papo 10 do Gabriel aí na descrição. Segue todo mundo aí pra fortalecer a produção de conteúdo e o constante movimento. Parceria aí do Papo 10 da Oficina Vapes também tá na descrição. Segue aí pra fortalecer ambos os corres. Deixa seu like, se inscreve no canal. Mais um Papo 10. É nóis.